Atenção, emissoras da rede Aurora de Comunicação de todo o Brasil. Ao toque de 5 segundos para o próximo programa. 5, 4, 3, 2, 1. O show de bola começa agora com a equipe do Esporte Aurora. A partir de agora, você fica com a melhor transmissão do futebol de Campos e região para o Brasil e o mundo. Esporte Aurora. Tudo sobre futebol, com muita informação, sala de visita, memórias de um ídolo e muito mais. Está no ar o Esporte Aurora. Apresentação: Marcos Schumacher. Opa, pênalti, 19 horas mais 12 minutos. No ar para você. Mais um programa Esporte Aurora. Hoje é sexta-feira, Dia Internacional da Armação. Portanto, o programa começa agora, 19h12, termina às 21 horas, com muitas informações aí no mundo da bola pra galera, né? O mundo da bola aí pra galera, com os principais destaques do programa desta noite. Olha, eu digo, Mega Peças, um gol de placa na concorrência. Olha, 3 endereços para melhor lhe servir, hein? 15 de novembro no centro, Avenida Rotrição na Barra e Arthur Bernardes no IPS. Olha, peças para o seu carrão em até 10 vezes sem juros nos cartões. Direção do Rodrigaço com Aço. Olha, pensou em sair do aluguel? Pensou em sua casa própria? É verdade, olha, a dica é Ramon Gomes Ribeiro, ele consultor imobiliário. Casas com grandes projetos, para que possa estar lhe atendendo e lhe servindo no seu melhor gosto, dentro das suas condições. Eu disse Ramon Gomes Ribeiro. Olha, galera, daqui a pouquinho, às 20 horas, a partir das 20 horas, acontece ali um teimoso do IPS, a noite flashback. Hoje tem até o meu amigo Silva Júnior rodando aí no carro de som, aí, com a canção do Bee Gees e convidando a galera, quer matar a saudade dos anos 70, 80, 90, deu um pulo lá no teimoso do IPS, porque vai rolar hoje, a discoteca da saudade, a discoteca do passado, os embalos de sábado à noite. E um abraço para o meu amigo Valtinho e a todos os diretores ali do teimoso do IPS, que tem esse evento bacana hoje a partir da hora. Olha lá o tamanho do travesseiro do homem. Chegou, o travesseiro do homem chegou. Chegou o reforço. Muito bem, por falar em reforço, eu tô com reforço hoje de peso também aqui comigo. A minha esquerda é a direita do seu vídeo. O William de Souza, boa noite, obrigado por sua presença conosco. Boa noite, Schumacher, boa noite, Eric, boa noite a todos aí. E esse final de semana que a gente vai falar aí com certeza, de Campeonato Brasileiro. Final de semana que promete. E também depois nós vamos estar comentando aí sobre os principais assuntos do esporte aí nesse final de semana. Ah, beleza. E não deu pro Goita, né, William? É verdade, Schumacher, que a gente conversava aqui que era uma situação difícil pro Goitacás, né? Embora a gente saiba o seguinte, futebol, às vezes a pessoa fala, resultado justo. Futebol para mim não tem justiça. Futebol para mim, eu creio que você concorda também, é uma situação seguinte, você resolve dentro de campo. Como às vezes a pessoa fala que pênalti é loteria. Pênalti não é loteria, pênalti é competência. O jogador ele está ali treinando, ele treina, ele vive para isso. Então tem coisas que ele não pode errar. Mas às vezes quando ele erra, e dependendo da situação, é mérito também do goleiro. E a questão do Goitacás, eu acho assim, honestamente falando, pela circunstância que o Goitacás viveu, eu acho que o Goitacás foi até longe demais. Eu acho que o que esses jogadores... A gente falou isso mesmo. O que esses jogadores fizeram, o que essa comissão técnica fez com tudo que está acontecendo, eu acho que eles chegaram onde equipes que estavam bem melhores, bem mais estruturadas que o Goitacás, não conseguiram chegar. Então, infelizmente, não chegou perto, mas ficou no meio do caminho, a gente lamenta, mas o que eu tenho a dizer dar os parabéns a esses atletas, dar os parabéns à comissão técnica, essas pessoas do Goitacás que trabalharam incessantemente, que deram o melhor de si. Mas o friburguense, por sua vez,
foi um adversário que, do final da competição, ele cresceu tecnicamente. Então, não houve demérito nenhum do Goytacazes, que perdeu para uma equipe realmente de ponta e que não é só apenas candidata, na minha opinião, ao título, mas também é candidata ao acesso da primeira divisão. Quando se juntar lá a Americano, né? Português, Nova Iguaçu e Macaé. São Exatamente. 6 equipes para ir 2 ainda para a primeira divisão. Exato. E por falar em seletiva, vai ser uma seletiva bem fortalecida, né? Agora com a participação. Os 2 já estão, né? O América e o Friburguense já está dentro. Vai decidir agora só o título mesmo da geral, do campeonato todo. Mas o que você espera dessa seletiva? E aí agora é a vez do americano mostrar a sua força, né? E mostrar também a sua força, a sua tradição, a sua trajetória dentro do futebol brasileiro e carioca. E aí a torcida do americano vive essa expectativa do americano, então, outra vez, retornar lá para a região e tentar permanecer por lá, porque se voltar para a segunda é complicado. Realmente, Zumar, que agora, eu vejo assim, embora a gente não saiba o nível técnico das outras equipes, né, no caso do Nova Iguaçu, o próprio americano... E tá todo mundo parado. Exatamente, a minha preocupação é exatamente nessa circunstância, porque Bom Sucesso e América, querendo ou não, eles vêm de uma temporada, é claro que está num final de temporada, mas eles vêm com as suas equipes em atividade, tem uma equipe entrosada, né? Agora, o que a gente vai ver é que algumas dessas equipes foram desmontadas, no caso do Nova Iguaçu, do americano, próprio Macaé, eles foram desmontadas e elas estão sendo remontadas agora para essa competição. E aí é uma situação que a gente precisa ver como que essas equipes vão estar dentro da competição, porque eu vejo assim, se todo mundo começasse igual, talvez equilibrasse, mas você pega uma competição de tiro curto, onde muitos jogadores basicamente não se conhecem em situação de jogo, e você tem que sair disso daí, crendo eu que Bom Sucesso e América, a tendência... Bom Sucesso, Friburguense. O Friburguense, né? Eu tô com Bom Sucesso na cabeça. O Friburguense e o América, a tendência dessas equipes, se eles quiserem realmente algo mais, é se reforçar para a seletiva. Então, esse América que nós estamos vendo agora, esse Friburguense, provavelmente, dependendo do que eles pensam, reforçar as equipes com base naquilo que eles já estão fazendo agora. E aí, eu creio que a gente precisa ver qual é a situação do americano, que é o que nos interessa mais diretamente. Como que está o americano, como que são os reforços, como é que está essa equipe. Seria importante, que eu creio, que é claro que a Comissão Técnica do Americano há de fazer, alguns jogos amistosos, algumas situações de competição, para dar um parâmetro para a Comissão Técnica de como que está essa equipe. Perfeito. Agora, como vai começar praticamente todo mundo junto, no mesmo período, o americano anunciou seus trabalhos para outubro. E quem vier em novembro, em cima da pinta, acaba contando muito com a sorte. E quem começa cedo, a tendência ou na sua opinião, todo mundo se iguala nessa hora e quem erra menos é que tem a chance de subir? Não, é um conjunto, porque, por exemplo, quando a gente fala de América e Friburguense, eles já estão dentro de uma competição, então eles já têm um parâmetro de equipe e até mesmo de futuros reforços, quais as posições mais carentes, já pensando no acesso. Não é pensar apenas na seletiva, você tem que pensar lá na frente. No caso do americano, quando o americano antecipa em relação às outras equipes, ele já tem uma vantagem de quê? A parte física, a parte técnica, a parte tática, marcar amistosos com equipes, uma equipe mais qualificada, não apenas você fazer um joguinho com uma equipe aqui, outra aqui, só para você ganhar amistoso e no final não ter nenhum tipo de parâmetro para você fazer. Uma ideia de jogo. O ideal seria você acompanhar a decisão do campeonato entre América e Friburguense, para você ter pelo menos, que são os times que estão jogando agora, para você ter uma ideia, se é que eles já não têm isso, como que essas equipes jogam, quais são os jogadores de destaque, como é que elas estão e a tendência dessas equipes. E aí você fazer o quê? Pelo menos em termos dessas equipes aí, você quando marcar amistosos, você marcar amistosos sempre que possível com equipes que tecnicamente se equivalem a América e Friburguense
ou equipes até superiores, para que você possa ter uma avaliação. Porque às vezes eu já vi muitas vezes, você marca amistoso, aí você com equipes que não tem qualidade nenhuma, equipes que se reúnem às vezes final de semana, aí venceu amistoso, quando chega numa competição de verdade, a equipe acaba, não tem nenhum parâmetro para você fazer cálculo, ou para que você possa dizer realmente que a sua equipe fez um amistoso com um adversário de qualidade. É igual a seleção brasileira. Você faz um amistoso com seleções que não tem expressão nenhuma e está sofrendo para ganhar, né? Você faz um amistoso com o Senegal e pega a Argentina na competição. Mas exatamente. O que você tirou de bom? Exatamente. Todo respeito a Senegal. Exatamente, porque quando você trabalha em termos de seleção, você trabalha projetando o quê? A maneira de jogar e os futuros adversários nas competições que vêm a seguir. E aí o que você faz? Os amistosos que você faz, se for um trabalho sério, que infelizmente a gente sabe que a CBF não tem isso, mas você já faz um trabalho visando aquelas equipes que você vai enfrentar, a equipe mais qualificada, para você dar ritmo de jogo, os jogadores que você convoca. Se você faz um amistoso, tudo bem, mas se você faz 2 amistosos, eu acho incrível o jogador sair daqui convocado, vai para lá, 2 amistosos, ele não joga tempo nenhum. E aí quando você faz uma convocação seguinte, esse jogador já não figura mais, ou seja, ele perdeu a posição na seleção no treino. É um negócio estranho. É complicado. Então realmente é difícil você entender futebol levado nessa situação aí. Mas eu creio que o americano, a visão do americano é uma visão de primeira divisão. E eu creio que eles vão trabalhar, e já estão trabalhando, não visando apenas a seletiva, mas visando lá na frente, porque tem que colocar o americano no lugar aonde ele nunca deveria ter saído. Agora, o americano teve a infelicidade na temporada passada, quando conseguiu acesso lá para jogar com os grandes, ele foi infeliz em algumas contratações. No ataque, o Romário não foi tão feliz assim. Mas dessa vez me parece que está bem diferente, né? Já repatriou o Maradona, trouxe um volante que jogou no Macaé e estava jogando no Serra Macaense. Está pensando diferente, né? Então acho que o segredo também é não serviu de lição, né? Porque, com todo respeito, quando o Goitacás, quando subiu, conseguiu o seu retorno, com todo respeito a Itaboraí, começou a trazer reforço aqui, Itaboraí, Gonçalense. Eu acho assim, para jogar uma primeira divisão, esquece Gonçalense, esquece Itaboraí, não pode pensar nisso. Esquece Angra dos Reis. Ali é jogador de segunda. Primeira é outra coisa totalmente diferente. É uma outra. É outro patamar. E pelo que eu tô vendo aí, o americano tá pensando até diferente, né? Isso é bom, né? Inclusive, Schumacher, a gente sabe o seguinte, a gente sempre conversa sobre isso, o futebol, uma equipe de futebol, você não faz futebol sem ter um planejamento. A gente vê aí no Campeonato Brasileiro, você vê equipes que elas jogam de um jeito, característica, está no DNA de uma equipe jogar de uma maneira. Daqui a pouco ela contrata um treinador completamente diferente daquilo dali, com uma outra filosofia, com outro pensamento. Você contrata um atleta... Deve ser mundo da noite pro dia. Exatamente, que não encaixa naquilo ali, precisando de resultado. Então... tem coisas que você tem que aprender. Eu espero que a diretoria do americano, a comissão técnica, tenha aprendido com os erros do passado, porque você não pode pensar numa seletiva apenas para a seletiva. Você tem que pensar numa seletiva já se preparando, porque termina a seletiva, já começa o campeonato da primeira divisão, esse negócio de B1, B2, já começa o campeonato da primeira divisão. Esse que o Goitacás disputou, para mim, é a terceira. Segunda divisão que o americano vai disputar agora, porque é esse que dá o acesso. Então, eles B1, B2, nada. O americano, o Goitacás disputou a terceira. Agora o americano vai disputar a segunda, americano, América, Friburguense, né, e Nova Iguaçu, e Macaé. Então, eles vão disputar agora a segunda divisão, porque é o que dá o acesso. Então, eles têm que pensar que terminou o campeonato, você não tem tempo. Você quer subir? Então você faz uma equipe de primeira, uma equipe de qualidade, faz uma contratação. Às vezes você contrata 6, 7 jogadores, e se você às vezes contratar 1 ou 2, o dinheiro que você paga esses 6, 7, você está bem servido. Então é uma questão de planejamento e não fazer uma coisa por fazer para no final dizer, ficamos, tentamos. Não, a gente tem que fazer para ganhar. O Goitacás, qual o segredo? Se você fosse presidente do Goitacás ou diretor do Goitacás, né, tivesse um cargo de tamanha importância como é no Goita,
A cada ano você vê que disputa, tenta, aí as dívidas do clube atrapalham, não adianta que atrapalhem, porque qualquer trocado que entra, a justiça vai lá e panha, toma, através de ordem judicial. Como é que o clube anda desse jeito? A torcida, por sua vez, afastou um pouco, não é mais aquela torcida que foi há 5 anos atrás. Campos não tem empresário que gosta de futebol, ou até gosta, mas que tem pena de botar a mão no bolso e investir na propaganda. Né? A verdade é essa, o empresário de Campos não gosta de investir em propaganda. Seja de futebol, seja de rádio. Ele quer assim, ele até bota a logomarca dele na estampada na camisa do clube. Ele vai investir lá 30 mil. Ele quer saber se vai ganhar 100. Se ele ganhar 40 mil, ele não está satisfeito. Exatamente. Esse é um ponto. E a cada ano que passa, vai a tentativa, é mais dívida que faz, né? Ficou aí 3 meses de salário dos jogadores. O que você faria? Reunia a imprensa e toda a torcida, tentava dar um timer, ficar um período parado como está o Rio Branco, para tentar se reestruturar. Faria uma permuta do estádio para aí sim, como fez o Guarani lá e está fazendo lá o Bragantino, e fez o Bahia, fez o Grêmio, todo mundo que trocou de estádio, feito de forma adequada, feito de forma transparente e dentro da normalidade. As claras, né? Com certeza. Ó, tá aqui. E eu quero nesse local aqui. Quando terminar aqui, ficar pronto, eu te dou a chave. Exatamente. Eu quero um dinheiro para poder acertar a minha vida e eu vou batalhando esses 2 anos aqui. Ou insiste, continua ano que vem, vamos para dentro, dá um jeito, chama algum empresário, pede ajuda aqui ali para ver se vai. Qual seria a sua decisão em relação ao Goitacás? Quando você fez a pergunta, tudo que eu penso você colocou aí, só que eu vou colocar dentro da ordem. Primeiro, eu daria um tempo. Eu reuniria todas as pessoas, daria um tempo, por quê? A gente vai chegar lá. Primeira coisa, você tem dívidas. O que você precisa fazer? A dívida atrapalha. Pagar essa dívida. Você tem que pagar essa dívida. Então, se o Goitacás disputa no ano que vem, essa dívida de agora vai juntar com a próxima dívida e ano que vem a gente vai estar falando da mesma coisa. Se a gente estiver falando de esporte ano que vem, de Goitacás, a gente vai estar falando... O jogador que veio esse ano, bom de bola, não vamos querer vir ano que vem. E aí o que acontece? É igual uma época que ninguém queria jogar no Flamengo, por quê? Porque o Flamengo não pagava. Isso é verdade. Ninguém queria jogar no Flamengo. Quantos jogadores... Ficou assim uns 10 anos. Exatamente. Ninguém queria vir pro Flamengo. Olha, para alguém recusar o Flamengo. Então, tem essa situação. Dá um tempo, vê quanto tempo é possível para que possa sanar essas dívidas. Tenta ver essa situação do campo, fazer essa permuta, não fazer como o americano fez, que a gente já sabe o modelo que o americano fez. Entregou a chave. Exatamente, deu errado, entendeu? E o americano poderia estar muito bem hoje, em termos de estádio, em termos até de arrendamento do estádio para alguns jogos. Talvez a permuta seria necessária pelas condições que estava o estádio. Exatamente. Não quiseram gastar um dinheiro porque não tinha também como reformar. Tinha algumas dívidas também, tinha acertar o presidente mesmo declarou que o clube devia ele. Então. E tinha que ficar livre dele. E o americano só ficou livre do último presidente, o César, porque pagou ele. Que se não vende o estádio, o pai estava lá até hoje. E 1,5 milhão para 2, para 3, até... eu só um parênteses. Eu acho incrível o americano estar devendo a ele. Mas vamos deixar para lá, né? Eu acho incrível o americano estar devendo a ele. Nos 20 anos ficou devendo. O americano ficou devendo a ele. É um negócio estranho. Aí tirou na negociação. Né? Para quem conhece, né? Quem estava lá, a gente acha meio incrível o americano ficar devendo. Mas é sempre assim mesmo, né? Os clubes acabam, né, de uma forma ou de outra, a gente não sabe, devendo. Mas o que acontece? A questão do Goitacás, voltando a falar especificamente do Goitacás, tem que parar um pouco, repensar, fazer um planejamento. Porque, como você falou, investir em futebol aqui em Campos é muito complicado, somente em clube, porque alguns empresários não gostam de futebol, outros querem ganhar mais do que o necessário e alguns têm medo. Eu vejo que alguns bons empresários têm medo de investir em futebol aqui em Campos. Então, é necessário se fazer uma reestruturação do futebol aqui em Campos, repensar futebol aqui em Campos, repensar as categorias de base, porque as categorias de base para clubes como Goitacás, Americano, Rio Branco e Campos é a saída para eles. São as categorias de base. Ter um maior investimento, colocar profissionais, não estou dizendo que não tenha, eu estou dizendo no sentido geral. Você colocar profissionais capacitados que possam trabalhar na base para que esses jogadores sejam preparados para um profissional.
E a partir daí, daqui a 1 ou 2 anos, o Goytacás voltar, mas com a roupagem nova. Por quê? Porque há quanto tempo vem essa situação no Goytacás? A gente fala, todo ano você fala a mesma coisa. Só que tem o seguinte, a cada ano que passa, as dívidas aumentam. E aí o que acontece? A torcida vai perdendo aquela expectativa de subir, alguns vão desanimando, alguns jogadores, bons jogadores poderiam estar aqui, eles já como você falou, eles não têm interesse de vir, porque sabe o que acontece. E a gente ainda fica preocupado o seguinte, como é a situação desses jogadores. Eu espero que, agora que acabou a competição, esses jogadores possam receber os seus salários, receber tudo aquilo que o clube os deve, porque, independente do resultado ou não, esses jogadores honraram o Goytacás e foram profissionais na essência da palavra. Eles cumpriram piamente tudo aquilo que foi dito. É claro, só se classificam com 2, eles ficaram no caminho, mas fizeram a parte deles. Então, é importante a gente não esquecer desses atletas agora que a competição acabou. E muita gente pode até me criticar, me chamar até de louco, mas até a torcida vai assim, não, esse estádio aqui é intocável. Não, aqui não, esse aqui ninguém vende, não. Esse aqui não. A questão não é vender, é fazer uma permuta. Porque hoje eu não vejo outra alternativa, outra solução, não. Mas você sabe o que acontece? Porque vamos ver que você chama aí a MRV da vida, que hoje é o que predomina em campo. Uhum. Deixa pra cá, qual é a proposta? A proposta, o clube deve quanto no total? Vamos dizer que deve 7 milhões. 7 milhões negociando aqui, ali, fazendo uma negociação aqui lá, você consegue baixar para 5. De 7 você consegue recuperar 2. Com certeza. Você vai chegar para a empresa, óbvio, a empresa que for fazer a permuta, vai fazer um balancete, quanto que vale a área que vai ser adquirida, o que eles vão gastar para construir, porque a empresa quer ganhar o dela. Claro. Também tá certo. Eu preciso aí na mão aí de 10 milhões. Por que 10 milhões? 5 milhões eu vou zerar a minha dívida e os outros 5 milhões vai dar para me trabalhar. Quanto tempo para entregar, para plantar o estádio? 2 anos. Então, em 2 anos eu tenho 5 mil em caixa para me fazer um bom time, subir e ir galgando até o brasileiro. 2 anos depois você está com um estádio novo, sem treinamento e com cascalho. E com uma estrutura pronta para você chegar lá. E sem dívida, você vai começar zerado. Para muitos torcedores, por exemplo, mais antigos, é um pouquinho doloroso, mas aqui começou tudo, mas infelizmente, vem aqui para Estrada do Carvão, vem aqui, será que no Ceramista? Tem que ser também do lado de cá. Aqui, ali se constrói seu centro de treinamento e o estádiozinho para 10, 15 mil. Aí sim você vai dar um passo para trás ao abrir mão da sua casa, mas você vai dar 2, 3 lá na frente, porque você vai ter uma estrutura, vai estar zerado de dívida, né? A dívida vai ser zerada e aí começa tudo outra vez. Aí daí a 2 anos você está numa casa nova. Aí não precisa pedir licença, porque você fez a permuta. Com certeza. E aí você vai ficar esses 2 anos aí, se você subir lá no ano seguinte com dinheiro é mais fácil. Mas não tem como. Aí, infelizmente, pode ser a solução, então, pedir para dar um time, né, uma licença de uns 2, 3 anos para tentar negociar a dívida e trabalhar mais na base, tentar dali para daqui a 2. Só que assim, se pedir realmente uma licença, você cai para a 3ª divisão. Quando você pede, lembra que você pede licença, você que mudou, né? O Rubinho mudou a lei. Antes não, você podia pedir licença, você podia pedir 2 anos de licença. 2 anos e você voltava. No terceiro você voltaria na mesma divisão. Hoje não, hoje o Rubinho matou os clubes. A federação hoje acabou de enterrar os clubes. A federação, se você pedir, aí 5 anos sem jogar nada, você corre risco de ser desfederado. Como eles tentaram desfederar o Rio Branco. Exatamente. A federação não é a mãe, ela é a madrasta e da malvada da Branca de Neve. Entendeu? Porque dificilmente ela faz alguma coisa que beneficie os clubes, principalmente os clubes de pequeno porte. É a mãe que tira dos filhos. Não dá, exatamente, ela tira mesmo. E não diz sem dó nem piedade. Tá? Veja bem, eu acho que esse é um momento, principalmente assim, a gente fala. Eu, por exemplo, eu passei boa parte da minha vida dentro do Goytacás. Eu passo em frente ao estádio do Americano, às vezes eu prefiro nem olhar, eu passo direto. Porque eu me lembro de quantas vezes eu fui feliz ali naquele estádio. A minha avó morava ali perto, tem um posto de gasolina ali, minha avó morava 2 casas ali perto daquele posto ali. Eu me lembro que eu morava em Arraial do Cabo e eu ouvia
Depois, meus pais tinham casa também aqui na Corda de Alvarenga e eu sabia que tinha jogo do Americano, porque antes de fazer ali aquela estrada do contorno, aqueles prédios ali do Senac, Parque Julião Nogueira, eu via o estádio do Americano e eu ouvia quando tinha gol. O estádio do Goytacás, da minha casa eu olhava e eu sabia que tinha jogo, porque acendia o refletor e eu via a luz do refletor lá no alto. Então, e o primeiro jogo que eu assisti na minha vida foi um jogo do Goytacás. Meu tio jogou no Goytacás, foi lateral direito no Júnior Goytacás, na época com o Aldo, jogou com meu tio lateral direito, Galo, jogou no Goytacás. Minhas tias, meus tios eram torcedores do Americano, de ir nos estádios. Então, a gente sente isso. Mas o que acontece? Há situações na tua vida que você, às vezes, não tem outra alternativa. Que adianta você, por exemplo, você andar de Ferrari e você não ter comida para comer. Você não tem uma casa para morar. Ou não tem nem dinheiro para dar combustível. Exatamente. Então, às vezes a gente fala assim, a tradição. Então, é o que eu digo. O Goytacás perdeu dinheiro, e eu vou dizer que perdeu mesmo, porque não deixou o Americano jogar no estádio dele. E o Americano tem um maior número de partidas no ano do que o Goytacás. Esse ano que não teve, mas nos outros anos teve. Então, o Goytacás perdeu dinheiro ali. Às vezes fala, não, mas a torcida não quer, o torcedor não quer. Então, que aquele torcedor que não quer, que pague, que banque. Porque os jogadores e comissão técnica e funcionários são pais de família, são trabalhadores que estão com seus salários atrasados, estão com dívidas atrasadas. Eu creio que estão recebendo carta de cobrança, estão tendo que justificar, mas trabalhando. Então, a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. E se eu contrato alguém para trabalhar para mim, o mínimo que eu tenho é pagar. Eu sei das dificuldades do Goytacás, talvez eu esteja desagradando alguém que são meus amigos da diretoria, o presidente D'Artagnan é um amigo que eu tenho, eu sei das dificuldades que ele passa também, mas é o seguinte, tem hora que você tem que repensar. Nós vamos aumentar a dívida? Ou nós vamos fazer o seguinte, nós vamos parar aqui, nós vamos sanar a dívida. Nós vamos dar um tempo nessa dívida e nós vamos repensar o futebol para que a gente possa, no futuro próximo, voltar, mas, como você falou, voltar sem dívida, voltar zerado. E nesse meio tempo, ainda que a gente desça um pouquinho, que às vezes você tem que recuar um pouco para avançar lá na frente. Vamos voltar na terceira divisão? Vamos, mas a gente vai voltar com uma estrutura, como o Campos fez no futebol, voltou, galgou as divisões. Isso aí, é verdade. Então, mas você fazer uma coisa com segurança, certo? Você vai fazer uma coisa com segurança. Você vai fazer uma coisa que eu vou fazer isso aqui, no final do ano eu vou pagar minha dívida. Agora, se não, Schumacher, você vai ver, ano que vem vai ser a mesma coisa. Se o Goytacás conseguir montar um time de qualidade, aí você faz um time para poder disputar, aí sofre com isso, não tem aquilo outro. Para quê? Para você dizer que você está lá, para você falar que não abre mão disso ou daquilo? Não. A gente tem que pensar de uma forma séria. Você tem que pensar o futebol. Não estou dizendo que os dirigentes não sejam sérios, mas eu estou falando que o momento é do Goytacás fazer um balanço de tudo aquilo que aconteceu, um balanço do ano e ver o seguinte, ver que é preciso tomar uma providência para que isso não vire uma bola de neve, porque já é. Mas a tendência dela é crescer mais. E a verdade é que todo clube que tem seu centro de treinamento, ele sai na frente de tudo. Com certeza. Ele sai na frente de tudo. Você vê o próprio Arte Sul. Você conhece lá, né? Tem um centro de treinamento, tem seu estádio modesto lá. Mas tem lá, mas tem uma estrutura. Arrumadinho. Mas tem uma estrutura. Exatamente. E outra, o que acontece é que às vezes é o seguinte, por exemplo, qual é o pensamento do Goytacás? É disputar só? É ficar todo ano, quase que chega, vai, sobe, desce? Não. Você tem que saber qual é o pensamento. É igual, por exemplo, uma empresa. Você tem uma empresa. O que a sua empresa quer? A sua empresa quer ficar ali para ganhar o suficiente para ela sobreviver? Ou a sua empresa quer estar crescer, no top das melhores? A meta dela é o quê? Aqui embaixo ou lá em cima? Se você tem o pensamento lá em cima, porque não basta chegar na primeira divisão, você tem que manter-se na primeira divisão. E para se manter na primeira divisão, não basta boa vontade, não basta... Quer ver uma coisa? E na sorte. Copa de 2014.
O Brasil achou que ia ganhar a Copa 2014. Foi na sorte, foi no oba-oba, vambora. Só quando parava o hino nacional, todo mundo cantava. O hino nacional, sem coisa aqui, naquela vontade, vamos lá, vamos, com palavras de positivismo, né, com palavras positivas. Meu filho, dentro de campo não tem positivismo, não. Por isso que eu não tenho. Eu, por exemplo, com futebol, às vezes o cara. Tomou de 7-1. Às vezes o cara bota lá, por exemplo, bota a foto da mãe, bota a foto do tio, bota a foto da criança, aí o cara chora. Eu não concordo com isso, não. Eu acho o seguinte: você é profissional, você vive para aquilo dali. E você tem que ter na tua meta aquilo na tua cabeça, independente de ter uma foto da sua mãe, da sua esposa, do seu filho, você tem que ter isso na tua cabeça. Ou seja, se você não tiver foco, se você não tiver uma meta, você não chega. E outra, a tendência do futebol, com essas revoluções que estão acontecendo, é a falência dos clubes pequenos. Não do clube pequeno de um Goytacás, mas do clube de quem pensa pequeno. Porque até clube de primeira divisão, de Série B, vai ficar numa situação difícil. A gente vê o Figueirense, a gente vê alguns clubes aí que disputam Série B, que já foram grandes clubes, que já tiveram a primeira divisão e que hoje, olha a situação que eles estão. Aí você vê, por exemplo, o Bragantino, que a gente já conversou sobre isso. Último ano que o Bragantino disputa com o nome Bragantino. Sabe o que eles fizeram? Red Bull. RB. Tá? Então o que acontece? Olha a situação, já é o primeiro do campeonato, está liderando o campeonato, tem um projeto não apenas de uma primeira divisão, mas eles têm um projeto, eu vi sobre isso, o projeto do Red Bull aqui, que é o Bragantino, é o mesmo que tem na Alemanha, é o mesmo que tem em outros clubes do mundo. Sabe qual é o projeto? Libertadores. Libertadores foi o que o Atlético Paranaense fez alguns anos atrás. Quando alguém falava do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense revolucionou o futebol no Paraná, fez um trabalho que ninguém no Brasil fez, que eles têm uma arena, eles têm um estádio que quando precisa ele é coberto, eles têm uma grama sintética, bater o pé e o Atlético fez. Aí você vê as conquistas do Atlético, o resultado que tem de um clube que fez o quê? Às vezes, Schumacher, na vida da gente, a gente precisa se reinventar. A gente, às vezes, precisa olhar para a gente mesmo e ver o seguinte: poxa, eu preciso me reinventar. Eu preciso me reinventar como pessoa, como profissional. Por quê? Porque quem estava atrás de mim já está lá na frente. E eu estou aqui agora fazendo uma coisa que eu fazia 10 anos atrás. E eu vou ficar para trás. É o que está acontecendo no futebol mundial. Aqueles que estão se reinventando, que estão pensando lá na frente, que estão agindo como empresa, se reorganizando, eles têm futuro. Vai ter muito clube aí que você vai ver só o nome na história, que eles não terão mais lugar no futebol profissional. Verdade. Bom, Mega Peças, um gol de placa na concorrência. Olha, 3 endereços para melhor lhe servir. 15 de novembro no centro, Avenida Rota em São João da Barra e Arthur Bernardes no IPS. Não peças nacionais importados pelo melhor preço, em até 10 vezes sem juros nos cartões. Eu disse Mega Peças, um gol de placa na concorrência. Ramon Gomes Ribeiro, ele, consultor imobiliário. Olha, realiza o sonho da casa própria. São projetos que cabem nas suas condições e também que venha a realizar aquele sonho antigo da casa própria. Então, portanto, a grande dica é Ramon Gomes Ribeiro. Deixa eu mandar um abraço pessoal lá para todos os funcionários lá da Credit Money. Alô, Batista, grande Batista, aquele abraço para você. Você que está aí precisando de uma graninha extra, você que está precisando daquele famoso consignado, municipal, estadual, federal, então não perca tempo. Ao chegar ali na Credit Money da Rua Formosa, procure a Rayane Souza. Ela vai lhe atender com certeza com muito carinho e determinação. A Rayane Souza com certeza é totalmente capacitada e treinada para melhor lhe atender, para melhor lhe servir. E você com certeza sairá de lá muito satisfeito, feliz da vida, porque a Credit Money, toda a equipe, tem responsabilidade e credibilidade no mercado. A Rani Souza está lá te aguardando, te esperando. É só chegar lá, entrou, empurrou a porta e pergunta quem é a Rani Souza aqui. Ela prontamente ela vê, sou eu. Ela vai logo se identificar e você vai conversar com ela e com certeza você vai sair feliz da vida e com seu empréstimo consignado, com certeza, confirmadíssimo. Credit Money, um abraço a todos, aí, principalmente a Rayane Souza. Aquele abraço para toda a galera por lá, ligado no programa Esporte Aurora. Tá dando o que falar, William, a situação aqui no VAR, né? Rapaz, ó, Conmebol
divulga nesta sexta-feira áudios do VAR no empate 1-1 entre Grêmio e Flamengo, na última quarta-feira pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Houve 4 lances com interferência direta do árbitro de vídeo, 3 gols anulados do rubro-negro e a observação de uma possível expulsão de Michel por falta em Gerson, depois da qual o gremista acabou levando somente cartão amarelo. Aqui diz assim, o VAR, correto, está fora de jogo, confirmado. O árbitro está fora de jogo? Pergunta. E o VAR novamente responde, né? Correto, ex-offside, confirmado. Aí o árbitro, é o fuera de jogo? E aí, quer dizer, ele tinha hora que ele batia assim uma coisa e dizia que não entendia por causa do barulho da torcida, né? Uhum. Mais ou menos foi o que o Galvão falou. Foi. Então, aí... Bom, o vídeo, como foram as análises do juiz argentino Nestor Pitana com o árbitro da cabine, né? Primeiro gol anulado, falta de Gabigol em Kahneman. Enquanto Everton Ribeiro comemorava o gol, os árbitros da cabine avisam Pitana sobre o empurrão de Gabigol em Kahneman no início do lance. Olha, se não fazem falta em Walter Kahneman, antes há um empurrão claro do 9 no 4, que fez ele cair e perder um tempo para se defender. Alertou o profissional que fazia arbitragem de vídeo. Falta clara, atrasa o defensor claramente. Vou com falta, não gol, somente falta fora da área. Concorda Pitana. Esses são os diálogos. Segundo gol anulado, impedimento de Gabigol. Um lance de difícil marcação. O árbitro da cabine pede a aproximação máxima da câmera na posição de Gabigol e Kahneman. E na sequência solicita a colocação da linha. Ao vê-la, ele constata impedimento e avisa a Pitana. A linha está tocando a chuteira branca. E impedimento confirmado. Perfeito. Terceiro gol anulado, impedimento Gabigol de novo. Em um lance que havia sido anulado pelo Bandeirinha. O árbitro de vídeo ratifica para a Pitana o acerto da marcação do auxiliar dentro de campo. O joelho, veja claramente adiantado. A posição adiantada é correta. Pitana avisa o VAR. Falta de Michel em Gerson. O árbitro da cabine chama Pitana para analisar no monitor à beira do campo o início de vermelho. O juiz argentino observa a imagem e toma a sua decisão. Falta é amarelo para o número 5 do Grêmio. Não acho que seja vermelho, porque o calcanhar está apoiado no chão. A intensidade é média, disse Pitana. Flamengo e Grêmio disputam um jogo, então, quer dizer, foi mais ou menos a Conmebol. Agora, se tem dúvida, né, se tem alguma coisa, tipo assim, um que é uma coisa, um que é outra, você acha que a Conmebol ia divulgar? Divulgou porque foi o que todo mundo viu mesmo na Globo. Exatamente. Só que assim, ele explicou que o calcanhar do Michel não tá por cima, tá aqui, ó. Então o pisão foi aqui, ó, com o calcanhar no chão. Se o pisão é assim... Exatamente. Se você com o pé tá no mais ar e alto, descer... se você está mais alto... Aí ele considerou isso aí. Exatamente. É aquela situação. Quando você analisa futebol com paixão, o torcedor do Flamengo vai dizer que o placar foi 4-1 e que o jogador do Grêmio teria que ser expulso. Mas quando você analisa a situação do lance, é exatamente por isso que o juiz tem o recurso do vídeo e aí ele vai olhar ali, porque com aquele recurso é a única coisa que existe para poder se marcar com certeza, principalmente na questão do segundo e do terceiro gol do Flamengo. Porque o primeiro é claro ali, embora ele passou desapercebido pelo árbitro. Ele só foi revisto, por quê? Porque teve o lance do gol e ele foi chamado. Na questão dos outros gols, tem uma situação em que, claramente, quando o árbitro é chamado, ele faz uma análise e há uma dúvida, principalmente por quê? Porque são dúvidas milimétricas. São pequenas distâncias que determinam se ele está ou não. Então, é um lance dificílimo para um ser humano. E até mesmo com equipamento, realmente é complicado. E principalmente o seguinte, Schumacher, a gente vai ver uma coisa. Você tem uma máquina, mas quem opera a máquina é o ser humano. Lógico, E você tem o seguinte, a imagem, mas você tem uma decisão humana. E o que acontece no VAR é que você tem
você não tem uma pessoa só dentro da cabine. Você tem várias pessoas ali e cada cabeça, às vezes, pode ter uma sentença. E a decisão final acaba sendo do árbitro. E uma coisa não pode demorar muito, já está demorando demais. E você não pode demorar. Só que você não pode demorar, aí o que acontece? Olha só, com a situação do árbitro. Você fala assim, não pode demorar, tem que decidir logo. Aí, o árbitro vai, decide e erra. Aí sabe o que eles vão dizer? Mas para que tem monitor? Demorou. Pra que essa pressa? Ele nem olhou direito, ele não olhou direito, ele não foi lá. Porque tem gente que fala assim, reclama do VAR. Mas você vê jogador dizendo assim, pô, mas o árbitro nem foi lá olhar. Ele nem foi lá conferir. Ele nem viu, nem quis ver o lance. Você vê gente reclamando sempre o seguinte, no futebol, você pode botar o que tiver, mas sempre vai ter uma polêmica, sempre alguém vai reclamar, alguém vai dizer assim, não, futebol, o Campeonato Brasileiro era melhor quando era mata-mata. O outro, não, era melhor agora que tem tempo, ponto corrido. O futebol era melhor quando não tinha um VAR, mas tem uma porção de gente que reclamava pedindo a tecnologia. Aí hoje tem a tecnologia, o pessoal, mas tem, bom era antes. Então, quem perde sempre vai achar que está no prejuízo. Se o dia que a seletiva acabar, 2, 3 anos aí depois do fim dela, lá na frente eu ia assim, bom não tinha seletiva. E quando a gente cair, não caía direto, a gente ficava de estado de base. Tava tão bom, aí eu que tava acostumado, tirou. Exatamente, mas sempre assim. Você quer ver uma coisa? Rapidamente, o Campeonato Carioca, na minha visão, ele deveria ter uma média mais ou menos, 16 times. 16 times. Você faz 2 grupos de 8. 2 grupos de 8. Joga São Paulo. 2 grupos de 8. Você joga ali no grupo e depois os 2 primeiros você disputa lá. São Paulo é 20, mas são 4 grupos. São 4 grupos. São 4 grupos de 5. São 4 grupos de 5. Ou 5 de 4. Não, são. Acho que é 5. São 5 grupos de 4. Exato. Aí dali vai fazendo e sai 2. Exatamente. Aí depois vem estilo Copa do Mundo. Oitava. E você fazendo. O Campeonato Carioca poderia ser feito isso. Porque o Campeonato Carioca você poderia ter 16 até 18 equipes, 20 equipes fazendo no mesmo sentido, e você faz essa questão eliminatória. E outra, para o turno valer, você ganha um turno e não vale nada. Então, se você fazia como era antes, o primeiro turno, Taça Guanabara, campeão, está classificado. Segundo turno, Taça Rio, ganhou. Se ganhou os 2 turnos, é campeão. Se você quiser alongar o campeonato, faz o seguinte, faz como teve um ano, teve um triangular, teve o vencedor do primeiro turno, do segundo turno, e o time que somou o maior ponto no geral, ou um terceiro colocado, dependendo, mas você faz alguma coisa para valer e para dar emoção e credibilidade ao campeonato. E aí o que acontece? Quer aumentar o número de participantes? Em vez de cair 2, cai 4. Sobe 4 da B1 ou da segunda divisão para disputar a primeira no ano seguinte, você acaba renovando. Talvez não fazem isso porque os grandes têm medo de cair, né? Não, mas pelo estatuto da federação, os grandes não caem. Estão salvos. Eles não caem. No estatuto da federação reza isso. Que os 4 grandes não caem. Então, se eles não têm risco de cair, o que você faz? Você vê equipes realmente que têm estrutura para disputar uma primeira divisão. Para você fazer um campeonato estruturado, para você, de repente, aqui, Goitacás subiu, mas tem que jogar em Macaé. O Americano subiu, mas tem que jogar em Bacaxá, tem que jogar em... Não existe, né? Não, aí não. Se você quiser disputar alguma coisa, quiser participar de algo, você tem que ter uma estrutura para você poder receber uma competição de nível como é o Campeonato Carioca. Então você aumenta o nível, automaticamente o que você faz? Você melhora a qualidade das equipes, você melhora o campeonato e o que acontece? É mais torcida nos estádios, mais patrocinadores, mais visibilidade para o campeonato, é melhor para os atletas, é melhor para os profissionais de rádio, de televisão, pessoas que fazem cobertura, é melhor para todo mundo. Mas tudo parte de quê? Parte da federação ter a iniciativa de fazer um campeonato realmente que seja eficiente. Um campeonato que tenha, que você entenda. E que dê chance para os pequenos também chegar com condições de ser campeão, como é em São Paulo. Igual para igual. Que os grandes clubes não caiam, eu contesto até isso. Eu acho que não deveria ser assim. Mas tudo bem ali. Mas que todo mundo tenha a chance de ser campeão, isso aí é o mínimo que a federação poderia fazer. Está nas mãos da federação fazer isso e dos clubes. Os clubes, principalmente os outros clubes em si, parar de aceitar cala-boca de televisão,
Tá? Porque a gente sabe como era a situação da seletiva, os clubes sabiam que tinha uma seletiva e todo mundo ficou quieto. Quando subiu, a pessoa, não, mas não sobe direto, tem uma seletiva ainda. Mas eles sabiam porque na reunião da federação, no início do ano, o campeonato ele é decidido lá, os clubes assinam, todo mundo concorda e é votação. É verdade. Meu amigo, saindo rapidamente aqui do futebol e falando aqui da Fórmula 1, uma matéria exibida pelo Globoesporte.com, e a gente tem que dar crédito, é por Alexandre Aliati, Alexandre Losetti, Érica Inderman, Felipe Cury, Guilherme Pereira, Leonardo Lourenço e Martim Fernandes, ambos jornalistas de São Paulo. Rubens Barrichello abre o coração. Abre aspas. Barrichello diz que melhorou a Fórmula 1 e foi depravado ao correr após morte de Senna. Entrei no carro para me machucar, diz piloto, que detalha ordem para deixar Schumacher passar. Admite dor com críticas sofridas no Brasil e afirma: Fórmula 1 é um mundo muito vaidoso. Ele que sofreu um AVC, né? Foi. Está se recuperando, já se recuperou, graças a Deus. Voltou a correr, ganhou algumas corridas na estoque. Bom, quase 2 décadas na Fórmula 1 e primeira transformaram Rubens Barrichello em testemunha ocular dos principais acontecimentos do automobilismo nos últimos anos. Recordistas em corridas na modalidade, ele vibrou e chorou com Ayrton Senna. Brincou e brigou com Michael Schumacher. Venceu e perdeu nas pistas. Raspou o muro para ultrapassar o melhor do mundo. E desacelerou para mostrar ao mundo que foi obrigado a deixá-lo passar. Rubinho, hoje, aos 47 anos, diz que hoje, como piloto de Stock Car, é um homem mais feliz do que quando pilotava os principais circuitos do planeta. Nessa entrevista, em 2 horas e meia, ele afirma que melhorou a Fórmula 1. Detalha a ordem para a Ferrari para ceder vitória a Schumacher em 2002, na Áustria. Comenta as críticas recebidas no Brasil e lembra ainda, incrédulo, a perda de Ayrton Senna. Aqui, tá. Alguém pergunta, um jornalista pergunta: você, com 47 anos e viveu muito automobilismo, foram quase 20 anos de Fórmula 1, você viu grandes façanhas e acidentes terríveis, viu um ídolo, o Ayrton Senna, morrer e continua correndo. Por quê? Porque continua tão apegado à velocidade. Aqui embaixo ele vai falar: no dia em que eu estava para fechar o contrato para continuar na Fórmula 1, entre o 19º e 20º ano, ouvi muitas pessoas falando que eu não precisava mais provar nada e que eu já tinha 39 anos e que podia ir para casa. Mas por que vou para casa se gosto tanto do que faço? Ele perguntou. Acordo sorrindo e durmo agradecido. Eu acordo agradecido e durmo sorrindo. Realmente faço o que amo. Tenho muita gratidão por fazer aquilo que gosto. Nos Estados Unidos, eu pego e boto o kart na picape e vou para a pista com o meu filho. Boto óleo na corrente e saio para andar. Não tem coisa mais legal do que lembrar da minha infância com essa história. Sou apaixonado pelo que faço. Tenho medo de ver minha velocidade indo embora, porque irá como em tudo na vida. O tempo passa, as coisas mudam, a gente vai ficando velhinho, com o reflexo e a queda e aquela coisa toda, mas ainda não senti isso. No dia em que eu senti que a velocidade está diminuindo, vou começar a traçar planos. Por enquanto, estou na Stock Car. Outro dia testei carro de rally. Vou correr nos Estados Unidos. Espero ter velocidade para realizar meu grande sonho, que é em Le Mans, há 24 horas, com meus 2 filhos, Eduardo, 18 anos, e Fernando, de 14. Esse é o meu grande sonho. Aí alguém pergunta para ele: por que esse é seu grande sonho? Ele diz: cara, por ter 2 pessoas que gostam de velocidade. Os 2 guiam muito, cara, muito. É uma gratidão ver a tocada muito parecida como tocam o volante. Não vão, se não vingar ou não, eu consigo abrir portas para a tocada deles. Foi a mesma forma que aconteceu para mim. Meu pai, Rubão, embora não fosse do meio, abriu a porta com o patrocinador.
ter os dois no carro seria um sonho mesmo. Com isso, seria 24 horas de puro prazer. Lógico que eles iam me colocar para fazer 12 horas e dividiram o resto entre eles, porque é sempre assim. Ele brinca e abre o sorriso. É uma coisa que a matéria é bem extensa, né? Uma coisa que eu sempre achei, embora tivemos a Ayrton Senna como nosso grande ídolo, nosso inesquecível Ayrton Senna, mas atrás tivemos Nelson Piquet e tivemos o Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi que abriu também, as portas, né? Ele foi que abriu as começou portas, tudo. foi o precursor. Eu achava assim, o próprio brasileiro, a mídia, né? Brincava e chacoteava muito o Rubens, ao chamá-lo de pé de chinelo. Então ele era muito criticado. Ora bolas, ele veio de uma geração, né? Uma responsabilidade muito grande, porque quando o Senna morreu, o que todo mundo pensou? Assim como foi com o Felipe Massa. Talvez ele foi até pior. Ele foi pior porque logo que o Senna morreu, quem ficou foi ele. Foi ele. Então ele tinha, é um contemporâneo. exatamente. Então tinha uma falta de respeito muito. Rubinho, até muita gente, até comigo mesmo, por eu ter o apelido de Schumacher, e é por causa do futebol, muita gente acha, você é o Schumacher, sim. Você não é igual o Rubinho pé de chinelo, não, que o Rubinho pelo amor de Deus, né? Você não é igual a ele quase parando, não, né? Exatamente. Então você vê, eu achava o próprio brasileiro, a mídia, tem uma falta de respeito muito grande com ele, embora ele não conseguiu título nenhum, mas ele conseguiu grandes vitórias. Mas para mim ele foi um verdadeiro campeão, quando ele sim, de fato, foi um verdadeiro e fiel escudeiro de Michael Schumacher. A maioria dos títulos do Schumacher, principalmente em 2002, Schumacher ganhou, mas graças a ele, porque ele era o fiel escudeiro. Exatamente. Como foi Gerhard com Ayrton Senna. Que no trio, Ayrton deixou ele passar de forma proposital, como forma de agradecimento. Exatamente, porque o Berger já tinha garantido o campeonato já ali no Japão. Mesmo com o segundo lugar. Exatamente. E o Gerhard nunca tinha ganho, não tinha ganho um grande prêmio sequer. Ele sempre era terceiro, segundo, Exatamente, quarto, quinto. Porque a missão dele era travar o Alan Prost, né? Prost, Mansell, eram todos esses concorrentes exatamente, do Senna. Isso. Então, o Berger fez muito isso para o Senna, e o Senna retribuiu, deixando ele passar no último grande prêmio, para dar-lhe o primeiro a colocação exatamente, daquele grande prêmio. Com certeza. E eu achei que o Schumacher, a Ferrari, reconheceu muito pouco esse belo trabalho do Rubinho, que para mim, na minha opinião, foi tão importante, tanto quanto se tivesse ganho um título. Não sei se você pensa não, assim. Eu vou dizer para você, eu acompanho Fórmula 1 desde a época do Emerson Fittipaldi, Fórmula 1, Fórmula Indy. Eu sou um apaixonado pela Fórmula 1. Eu sou um apaixonado pelo Hamilton. Onde tinha pouca tecnologia e muito braço. Exatamente. Era no braço, veio o braço, o bicho tremia, a cabeça tremia. Você vê os carros do passado, como é que eram, você vê vídeos, como que era dirigir os carros, os próprios pilotos de hoje, às vezes eles falam como que eles conseguiam dirigir e guiar esses carros, como que eles conseguiam tirar performance desses carros, não tendo a tecnologia que tem hoje, porque o piloto, antes de ser piloto do antigo, o Piquet, o Senna, eles eram mecânicos. Então, eles ouviam o carro, o Emerson, e era uma coisa bacana no período áureo da Fórmula Indy, quando o Emerson foi para os Estados Unidos, que popularizou a Fórmula Indy, levando alguns pilotos veteranos para disputar na Fórmula Indy, que foi o auge da Fórmula Indy. O Emerson mesmo encerrou. O Fórmula Indy, o Emerson ganhou 2 Indianápolis, Emerson foi campeão em 1988, Emerson foi o precursor da Fórmula Indy, que não se conhecia de Fórmula Indy. Hoje se conhece a Fórmula Indy por causa do Emerson. O automobilismo brasileiro deve ao Emerson essa projeção na Fórmula 1, embora hoje nós não tenhamos mais pilotos, mas temos aí os próprios netos do Emerson, já estão dentro da Fórmula 1, na academia da Ferrari. O Pietro Fittipaldi está na equipe Haas, sendo piloto de teste, vai esperar para ver o que vai acontecer no ano que vem. Mas o problema do Rubinho foi essa questão que você falou, foi a mídia. Colocou-se, quando a mídia fez uma campanha pesada em relação a ele. Já queria um título logo após o de Senna. E você vai ver o seguinte, e o Schumacher veio atropelando todo mundo. No ciclo da Fórmula 1, quem acompanha a Fórmula 1, no mundo inteiro, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, Fórmula 1, Fórmula Indy, o Rubens Barrichello é um dos pilotos mais respeitados do mundo na Fórmula 1 e também na Fórmula Indy, porque ele também correu na Indy.
Felipe Massa, o próprio Felipe Giafone, que é comentarista, ele foi até pouco tempo fiscal da FIA. Então, nós temos vários pilotos que têm realmente renome e têm respeito internacional. Infelizmente, a gente vê... quando a mídia não gosta de alguém ou quando ela faz uma campanha contra, aí às vezes aquela imagem da pessoa destruída, mesmo que as evidências mostrem o contrário, porque os números do Rubinho Barrichello são números espetaculares de um piloto de ponta, não é de um piloto mediano, é de um piloto de ponta, mesmo antes da Ferrari e mesmo depois que ele saiu da Ferrari. E aí você vê que a cada temporada, a cada época, né, a cada geração, você vê que os brasileiros sempre tiveram pedreiro pela frente. O Senna, né, pegou 2 de uma pancada só, Nigel Mansell e Alan Prost. E Piquet. E o Piquet, que era brasileiro também. E tinha Niki Lauda já parando, mas que também estava bem. E pouca gente divulga, mas já o Emerson Fittipaldi teve um monstro pela frente chamado Juan Manuel Fangio. Emerson correu com Jack Stewart. E quem era o argentino que era com o Emerson, né? Não, o argentino não. Um pouco antes. Era antes, o Fangio já é antes. Esse também disse que era a maior fera da Fórmula 1. O Fangio é espetacular. O Fangio foi o primeiro pentacampeão mundial de Fórmula 1. 5 vezes. Exatamente, o Fangio foi o primeiro campeão. Depois vem o Schumacher, quebra esse recorde com 7 títulos e 91 vitórias. E agora vem o Hamilton caminhando. 5, né? 91 vitórias. 91 vitórias. Quem tem o Schumacher tem 91 vitórias. 91 vitórias. Você pode conferir aí no seu... que essa aí eu não vou perder para você não, que eu não preciso nem de Google. Ele tem 91 vitórias, tá? E tem 7 títulos mundiais, 91 vitórias. Pode botar aí que essa eu não perco para ninguém. Vamos ver aqui agora. Pode conferir aí. O tarado lá. Galeria, as 91 vitórias de Michael Schumacher, tá aqui, é verdade. Então pronto. Entra Zico, atira gol. Então pronto, 7 títulos mundiais, 91 vitórias. E tem um Hamilton agora Quem tá próximo aí de bater esse recorde? Hamilton tem, se não me engano, são 8 vitórias que está faltando para igualar, 8 ou 9. 91 vitórias de Michael Schumacher. Tem 8 ou 9 vitórias que o Hamilton tá faltando para bater o recorde de Schumacher. E tá caminhando agora pro 6º título. De 92 a 2006. Ó. Exatamente. Tá aqui. Perfeito. Tarado, essa você dançou, tarado? Futebol, eu já vi que o Willian entende de Fórmula 1. Desde novinho na frente da TV, né? Mas essa aí eu acompanho. Bom, 20 horas é isso? 20 horas em ponto. Tá aí, ó. Tá na agulha aí, tarado? Tá na agulha aí, né? Tarado. Então vamos lá ao apoio cultural. Grande Amaro Gomes Lírio tá aqui mandando um ok para todos nós aí. Um abraço. Um abraço sempre para Ailton Júnior, né? Ailton Júnior, puxa. Da melhor qualidade. Ailton Júnior tá lá batendo a bolinha lá na absoluta. Abraço, Ailton. Aí o reportagem do Gordo agora é só ano que vem, né? Agora dá lá. Ailton Júnior, na época que eu fiz 2 anos de comunicação social, Ailton Júnior era da mesma faculdade que nós fizemos na FAFIC. Rapaz, conheci o Ailton Júnior lá, era uma festa. Era levadinho, não, né? Era assim, era nada não, que esse poder pode estar ouvindo não, assim, aí. Bagunceiro na sala? Bagunceiro nada, Ailton quase não frequentava a aula. Ele ficava mais lá fora do que dentro. Então, eu olhava pela janela, Ailton estava lá no barzinho que tinha em frente. Aí eu levava uma caixinha de bombom, professor. Ailton, professor. É aquele da escolinha, rolando lero, né? Professor, comprei, compro ou não compro? Não. Aí o professor dá aquele empurrãozinho. Vai lá. Mas Ailton é espetacular. A gente da melhor qualidade. Grande Ailton Júnior. É verdade. Muitos anos de rádio cultura. Muitos anos. Ele e aquele magrinho, Souza Neto. Souza Neto é mais reportagem policial. E Ailton Júnior é espetacular, que ele é o tipo que ele faz tudo. Ele é esportivo, policial. E, poxa, ele é fantástico. E hoje, Jadir de Oliveira, que tá lá, acho que o mais antigo, né? Exato, é verdade. Jadir de Oliveira, acho que hoje é o mais antigo da... Porque o Grande entrou há pouco tempo, o WA tá mais na técnica. Hoje quando teve a reestruturação da Record, né? Que acabou com o esportivo, acabou com coisa. Aí eu acho que o Jardim ficou. Hoje é o mais cascudo lá. E quem mandou um abraço a você foi o homem de 5 mil gols. Quem é o homem de 5 mil gols em campo? 5 mil gols em campo, olha aí.
Mandou um abraço. Manda um abraço pra Oida lá, buzinou pra mim hoje. Eu quero saber. É aquele... Juscelino. É aquele cheque. Juscelino. O cheque não volta nunca. Não, o cheque não volta. Bateu na boca do caixa, paga na hora. Tá sempre ali. Ele não vai nem volta, ele fica. Diz que tá com 5 mil gols. Mas é isso que eu tô dizendo pra você. Esse homem tem que estar no Guinness. Mas 5 mil gols com chuteira e uniforme, né? Não é contando pelada, não. Não, pelada, oficiais. Pelada se descalça, se deixar, se anotar tudo, ele falou que chega a 10. O que é isso? Se Túlio souber disso... Olha, manda buscar ele agora. Aqui me vende esses gols aí. Vamos lá, Érico, vamos na técnica. Vamos ao apoio cultural e voltamos já. Sabe de nada, inocente. Menina, fica quieta. Vamos lá, é com você, menino. Você está ouvindo Esporte Aurora. Apresentação Marcos Schumacher. 8h11. A Rádio Aurora veio pra valer, apoiada por você. E aí, você já foi no Espeto Avenida? Se já, então sabe como é bom. E se não, venha conhecer um dos melhores restaurantes de Campos, com música ao vivo de quarta a domingo. Carnes inspecionadas com alto padrão de qualidade. Combos refeição a partir de R$ 49,90. E quem já é da casa sabe da nossa promoção. 4 chopes Brahma e uma porção de batata fritas por apenas R$ 29,90. Espeto Avenida. Há 3 anos com excelência em atendimento. Churrascaria, petiscaria e choperia. Na Avenida Arthur Bernardes, no Polo Gastronômico. Espeto Avenida, o restaurante que todo mundo gosta. Chegou a Campos um novo conceito em táxi. Voo de Táxi, um aplicativo feito para quem não dispensa um bom atendimento. Carros novos, seguros e confortáveis, com motoristas qualificados. Tudo para que sua viagem seja uma experiência única. Baixe o nosso aplicativo e tenha o melhor serviço de táxi à sua disposição com apenas um clique. Voo de Táxi, o táxi que você merece. Autoescola Garra, Centro de Formação de Condutores credenciado pelo Detran. Habilitação nas categorias A e B, carro e moto com segurança e rapidez. Primeira habilitação, inclusão, reciclagem, renovação e cursos de atualização. Autoescola Garra, líder em aprovação. Professores capacitados para você alcançar seu objetivo. Telefones 22 3026 5220 99931 0622. Autoescola Garra. Avenida 28 de Março, número 705, Tarcísio Miranda, próximo a Filtrex. Que calor! Tá com sede? Quer beber aquela água de coco geladinha? Passe no carrinho de coco de Davidson Júnior. Higiene e qualidade. A melhor água de coco da cidade. Aproveite para adquirir seu Rio Cap premiado. Agora você vai ganhar. Mate sua sede e aposte na sua sorte comprando o Rio Cap no carrinho de coco do Davidson Júnior. Avenida Alberto Torres, em frente à Igreja Boa Morte, no centro da cidade de Campos. Direção do Coco. A Casa da Promoção tem preço e qualidade todos os dias pra você. Ovos da Granja, ovos da roça e ovos de codorna fresquinho e garantido. Além daquela farinha torradinha direto da fonte. Donos de lanchonetes e pizzarias já sabem onde economizar. Na banca A Casa da Promoção com Josimar. Mais de 27 anos de tradição. Entrega após as 18 horas. Atendimento 24 horas pelos telefones DDD 22 999 484416 997549072 ou 998363605. A Casa da Promoção no Mercado Municipal em Campos. Direção Luísa e Josimar. Seja você também um apoiador da Rádio Aurora. Ouça agora a voz do Brasil. Boa noite. Voltamos a apresentar Esporte Aurora. Apresentação Marcos Schumacher. Opa, foi rapidinho, não doeu nada, hein? Olha, 20 horas mais 14 minutos, né? Hoje, sexta-feira, Dia Internacional da Armação. Muito bem. Olha, a Arrascaeta posta foto no hospital e tranquiliza a torcida do Flamengo pós-cirurgia. Foi tudo muito bem. Ainda internado, o uruguaio pós ao lado da mulher depois de operar o joelho esquerdo. Ele terá alta ainda nessa sexta-feira e começa a fisioterapia no sábado, olha já.
e retorna ao clube na segunda-feira. Hora depois de o Flamengo informar o sucesso na cirurgia do joelho esquerda de Arrascaeta, na manhã dessa sexta-feira, o próprio uruguaio usou as redes sociais durante a tarde para tranquilizar a torcida do Flamengo. Ainda internado no meia, tirou foto ao lado da esposa, Camila Bastiani, e postou a imagem agradecendo as mensagens de apoio e avisando que está tudo bem. Flamengo, obrigado a todos pela mensagem. Foi tudo muito bem, escreveu, marcando o perfil do chefe do Departamento Médico Rubro-Negro, doutor Márcio Tanuri, que acompanhou a cirurgia. É um desfalque aí, né, o Flamengo. Quem seria o substituto, William, do Arrascaeta aí nessa reta final, né, nesse jogo importante de Libertadores e sequência aí do Brasileiro? Eu acho que, pelo que dá a entender, talvez por exemplo, ele vai entrar com o Bruno Henrique, né, com o Gabigol, ou fazer uma modificação de sistema, jogar com 4-4-2, jogar com 2 jogadores mais adiantados e fazer uma modificação como ele estava jogando no início. Eu creio que ele vai fazer esse tipo de modificação. Eu não vejo ele fazendo assim uma troca, colocando um outro jogador mais lá na frente, apesar que é o seguinte, ele tem saídas para poder fazer, principalmente porque eu acho que quando ele colocou o Gerson, quando ele colocou o Ilharão, ele deu uma consistência ali, naquele setor ali de trás, onde estava faltando exatamente a questão da consistência. Você vê que o Flamengo hoje, ele é uma equipe que ele sofre poucos gols. Ele tem pouca... os adversários chegam, claro, normal. Mas você vê que o time não sofre tanto lá atrás como sofria antes. O time não tem aquela dificuldade, às vezes, de sair, às vezes de jogar. O que dá a ele uma possibilidade, talvez, de fazer uma mudança até no próprio esquema. Talvez de jogar com 2 jogadores mais à frente. Seria a chance de Vitinho? É uma situação, eu vejo assim... E ele recua alguém nisso, do Ribeiro? Porque eu vejo, por exemplo, que o Vitinho, eu tinha até pensado em falar em relação ao Vitinho, mas o Vitinho até agora não mostrou que veio. O Vitinho tem alternado mais partidas sofríveis do que uma boa partida. Um outro jogador também que eu esperava, assim, que eu achava que ele poderia render mais, era o Lincoln. E o Lincoln também não rendeu tanto ali no Flamengo nas oportunidades que ele teve. Por isso que talvez ele possa até optar pelo Vitinho, vamos colocar assim, que ele não queira sair do esquema, que ele não queira fazer uma mudança radical no esquema do Flamengo para poder aproveitar como vem jogando. Só que se eu vejo, por exemplo, o Vitinho, é claro que não tem a mesma característica do Arrascaeta, também não tem a mesma qualidade técnica, resta saber o seguinte... São 2 jogadores totalmente diferentes. São 2 jogadores totalmente diferentes. Totalmente diferente. Por isso que eu estou dizendo, talvez faça até uma opção por uma mudança de você colocar mais um jogador de meio campo e optar por 2 jogadores na frente, em função do Vitinho não ser esse jogador que flutua. Porque o ataque do Flamengo hoje, com a Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gabriel, né, o Gabigol, esses são jogadores que flutuam. São jogadores que não têm uma posição fixa ali na frente. E isso faz o quê? Dificulta a marcação. O Vitinho já não tem essa característica. Possa até ser que, de repente, consiga se adaptar. Eu acho assim. Apesar que ele vai ter tempo para poder fazer isso, porque o foco do Flamengo, talvez, né, seja mais a Libertadores, embora ele esteja vivo no Brasileiro. Está liderando, vai passar essa rodada aí na liderança, mesmo que o Palmeiras vença, mas o Flamengo também passa essa rodada na liderança por critério técnico, mas é uma situação também que ele vai precisar ver nos treinamentos e até no próprio jogo, nos jogos que restam, antes do segundo jogo da Libertadores, qual a situação mais viável para ele.
O que fica mais próximo dele continuar tendo a força que ele tem no setor defensivo, no meio-campo, e essa versatilidade que ele tem lá na frente, que foi isso daí, entre outras coisas, que surpreendeu o Grêmio. Porque o Grêmio esperou. Eu acho que o Renato fez um cálculo errado no jogo de quarta-feira. Ele calculou que o Flamengo, aqueles 15 primeiros minutos que a gente fala, não, os 15 primeiros minutos, o Flamengo jogou como se estivesse jogando em casa. E o Flamengo foi para cima, fez uma marcação alta, não deixou o Grêmio sair, quando a gente fala, não deixou respirar, e fez uma marcação em cima e sufocou o Grêmio. Não seria injustiça nenhuma, eu vou dizer para você, se aqueles 3 gols que o Flamengo anulou, que foi anulado do Flamengo, se eles tivessem sido válidos. Se o Flamengo tivesse, pelo primeiro tempo, se o Flamengo tivesse feito 3 gols, 2 gols, não seria injustiça. O próprio Renato falou isso, o Flamengo perdeu a chance de classificar aqui. Exatamente. Pelo primeiro tempo que o Flamengo fez. Pelo primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo continuou sendo melhor, mas o Grêmio conseguiu equilibrar mais o jogo. Agora a mexida do Renato ali fez a diferença. Né? Exatamente. Foi lá, tirou o garoto do bom reserva para empatar. É aquela questão assim. Como diz Galvão, é o lance que tem um dedo do treinador. Exatamente. Quando fala que o treinador ganha jogo, o treinador ganha e o treinador perde também. Né? Então, quer dizer, o Grêmio mudou a postura no segundo tempo, o Flamengo continuou sendo melhor, não seria injustiça nenhuma. Aí a questão de, se você for pesar a balança de justiça, qualidade, posse de bola e tudo mais, se o Flamengo tivesse vindo de lá, pelo menos com 1-0 ou 2-1, não seria nada de anormal. Pelo jogo, principalmente do que o Flamengo fez no primeiro tempo e no segundo tempo, mesmo o Grêmio melhorando, o Flamengo continuou sendo melhor. Olha, falando do Vasco, o Vasco melhora fora de casa e sequência recente, longe de São Januário, faz time sonhar. A equipe vence 3 dos últimos 5 jogos longe de São Januário e se afasta do Z4. O Vasco está a 8 pontos da zona de rebaixamento e o time começa a projetar uma vida melhor no Brasileirão. Parte dessa visão se dá pela evolução do time como visitante do Brasileiro. Depois de ficar uma temporada inteira sem vencer longe do Rio de Janeiro, o time teve uma melhora recente no quesito, conseguindo 3 resultados positivos nos últimos 5 jogos longe de São Januário. A equipe bateu Goiás, Chapecoense e Atlético Mineiro, sendo derrotado por Corinthians e Cruzeiro, ambas em partidas que o time teve apresentações que não deixaram a desejar. Apesar do placar contrário, a situação se dá a partir do momento da chegada de Vanderlei Luxemburgo, que alternou a forma do time de se comportar como visitante. Neste momento, na 13ª colocação, o time está a 10 pontos da zona de classificação para a pré-Libertadores. Que coisa, hein? O que configura um objetivo ainda distante para o time, mas ainda possível, com 48 pontos em disputa, a equipe evoluindo. O próximo jogo do time é em São Januário, por seguro da equipe. O duelo é contra Santos de São Paulo, neste sábado, dia 4, às 17 horas. O confronto terá aí a chance do Vasco melhorar o seu empenho dentro de casa. A sequência foi a seguinte: 1-0 em cima do Goiás, 1-0 Cruzeiro, 2-1 em cima da Chapecó, Corinthians 1-0 e 2-1 no Atlético Mineiro. Lógico, falou, o treinador ganha, perde, empata, dá mancada, mas o Luxemburgo revolucionou o Vasco, hein? Porque o que acontece é aquilo que ele estava falando no início aqui sobre a questão do Goitacás. Quando o Luxemburgo chegou, ele colocou para os jogadores e colocou para a própria imprensa nas entrevistas e nas coletivas a realidade do Vasco. Qual era a realidade do Vasco? O Vasco é um time grande, mas hoje, dentro de campo, não é. Então, o Vasco é um time hoje que ele não luta por título. O Vasco luta para permanecer na primeira divisão. O Vasco está lutando para não cair. E aí o que acontece? Ele conscientizou os jogadores disso. Ele conscientizou a todos em relação a isso. E aí o que acontece? A partir daí, o time começou a pensar, a viver uma realidade. Porque não adianta você... o Vasco no passado e nisso... Não, o passado não entra em campo. Não adianta, a tradição não entra em campo. O pessoal fala um negócio que eu não acredito nisso. Peso de camisa. Para mim, se você botar na balança, a camisa é igual. O peso dela se dá quando termina o jogo, que é o suor que você deixa na camisa ali e diz se ela é pesada ou não. Por quê? Porque é o trabalho.
Eu acredito em trabalho. Eu acredito que você pode ter uma estrutura melhor, mas eu acredito que quando você trabalha e você vai para dentro das 4 linhas, você pode se superar contra qualquer adversário. Isso para mim vale no futebol como vale na vida. Porque se você não acredita, você pode ter qualquer tipo de estrutura, porque você não vai chegar. Então o que acontece? Você acredita. É a situação que aconteceu, eu vejo assim, eu vejo o Santos, o Sampaoli, com dificuldade, você vê o elenco do Santos, não são jogadores de qualidade. Para dizer a verdade, eu não saberia escalar o Santos. Eu saberia escalar, né, o Vanderlei, mas o Vanderlei não está jogando mais. Então, mas é um time que está lá em cima. Quem tem elenco? O Palmeiras tem elenco, o Flamengo tem elenco. Agora, o Santos, para estar lá em cima, não tem. O Corinthians não tem. O São Paulo não tem. Então, o que acontece? Aí é mérito do treinador. O que acontece? O Botafogo está vivendo hoje daquela gordurinha que ele pegou no início da competição, que está sofrível. O Fluminense é a mesma situação. E aí você vê, vai afunilando o campeonato, daqui a algumas rodadas, e eles já estão fazendo conta. Então, o Vanderlei fez uma coisa simples. Ele foi objetivo naquilo que ele traçava e colocou isso na cabeça dos jogadores. É o que acontece. Quando o jogador compra a ideia do treinador, é o que está acontecendo no Flamengo, está acontecendo no Santos, está acontecendo no Vasco. Foi o que não aconteceu no Cruzeiro, que os jogadores derrubaram o Mano e depois derrubaram o Rogério Ceni. E o Abel, sabe? Que fique de olho aberto com as barbas de molho, porque ele pode ser a próxima vítima. E tem que ter cuidado com isso, porque é outro também que pode dançar, né? Com certeza. Fica. Ainda mais o Abel, que é todo, né? Todo cheio de cor. Eu acho que você vê que ele recusou ir pro Fluminense, que sabia da situação complicada do Fluminense. Exatamente. Aí aceitou esse desafio lá de tentar tirar o Cruzeiro dessa situação. Mas eu vejo também, William, não sei se você pensa da mesma forma, eu não vejo o Cruzeiro também se ajudar. Mas esse que é o problema, Schumacher. Você sabe o que acontece? Dá moral lá aos jogadores. Então, o que acontece é o seguinte, por exemplo, se você for comparar, se alguém disser assim, você quer ir pro Fluminense ou quer ir pro Cruzeiro? Eu vou pro Fluminense. Sabe por quê que eu digo que eu vou pro Fluminense? Porque eu chego lá, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou olhar aquele elenco. E, primeiro, Ganso e Nenê comigo não vão jogar, só que eu não vou dizer isso para eles. E não vou dizer isso para ninguém. Eu falo, não, eu quero Ganso, quero Nenê, mas vou botar eles na reserva, vou botando e vou botar aquela turma do Fluminense, aquela garotada que tem ali no Fluminense, eu vou botar eles para jogar, vou pegar o trabalho que o Fernando Diniz deixou lá, vou dar continuidade, vou dar um arrumado naquele time, que é o que o Marcão vai fazer, que o Oswaldo desfez, mas o Marcão já está fazendo isso de novo. Ele vai dar uma arrumada, vai dar uma dinâmica e você vai ver o seguinte, a tendência do Fluminense é a hora que o Marcão, acho que ele entender que Ganso não tem muito lugar naquele time, ou que tem que mudar a forma de jogar, o time do Fluminense tende a crescer, porque os jogadores compraram a ideia do Marcão. Já no Cruzeiro, se o Abel não fizer com que aqueles jogadores que estão lá, que são os cabeças de toda aquela rebeldia lá, de todo aquele motim ali, não comprar a ideia deles, o Cruzeiro afunda e o Abel vai junto. E aí realmente é bastante... Quando o jogador não complicado. compra a ideia, não tem jeito. Não tem jeito, não adianta. Não se resolve, né? E também porque você tem uma diretoria do Cruzeiro que não tem moral para afastar esses jogadores aí. Eu vejo isso aí. O Fluminense confirmou no começo da tarde desta sexta-feira, dia 3, a efetivação de Marcão ao cargo de técnico do clube para o restante da temporada. O anúncio aconteceu através do presidente Mário Bittencourt e do diretor executivo de futebol tricolor, Paulo Angione. Em entrevista no centro de treinamento do clube, numa coletiva, Marcão já tinha comandado o time na vitória sobre o Grêmio no último final de semana, pelo placar mínimo no Maracanã, pelo Brasileirão. Com a chegada de Marcão, o time voltou a apresentar características da equipe de Fernando Diniz, que buscava um bom futebol. Então, já se era esperado, foi uma boa escolha. Agora, se o Fluminense der azar com ele, tomar umas 2 pancadas, ficar naquela coisa de risco, ele continua ou agora vai para tudo ou nada? É Marcão e Marcão e Marcão. Aí, resta saber a diretoria. Eu acho assim, eu tive a oportunidade de conhecer o Marcão na época que eu estive lá no Fluminense, o Ailton também. Só que, eu vou te falar o seguinte, a diretoria do Fluminense vai bancar até o final? Esse que é a sua dúvida, é a minha também. Se ele perder 2 jogos, ele sai? Então, eu acho que deveria se esperar pelo menos mais umas 2 rodadas para que se
ver o Fluminense, como que o Fluminense estaria jogando agora com o Marcão, e a partir daí você efetivá-lo ou trazer um outro treinador. Por quê? Porque o problema é o seguinte: se der certo, parabéns para a diretoria. Agora, se não der certo, será que o Marcão vai resistir a 3 resultados negativos? Ao Fluminense passar aí mais 4, 5 rodadas na zona de rebaixamento e o campeonato já chegando para o seu final e cada vez mais distante, às vezes, de uma possível saída? Você, por exemplo, domingo, você ter o jogo do Grêmio como parâmetro, eu acho um pouco arriscado, porque o Grêmio veio com a equipe totalmente reserva por causa do pensamento na Libertadores. A cabeça do Grêmio estava na Libertadores. Foram pouquíssimos jogadores lá que foram aproveitados na equipe titular. Então, é uma situação seguinte: se a diretoria bancar até o final, independente do resultado, é uma aposta que eles estão fazendo. Mas se fizer como o futebol brasileiro faz, um ou 2 resultados negativos, já começar a questionar ou contestar o trabalho do Marcão e voltar ele para lá para trazer um outro treinador e recomeçar um trabalho, aí já fica mais difícil, já fica complicado, né? É difícil a gente entender, ver o que se passa na cabeça do dirigente de futebol. É verdade. O Eric mandou uma parada aqui, né? Eu não tinha disso aqui não, mas... É o que é isso aqui? Mas já o que? Já saiu lá da Arábia Saudita, é isso? Quer dizer? Então, notícia de primeira mão. Já tá insatisfeito na Arábia Saudita e já quer sair. Menino. Forçou a barra pra sair do Flamengo e já quer sair de lá. Mas é futebol de 6º mundo, né? É a 6ª potência, né? Mas é aquela coisa, né? Às vezes você precisa... Igual o Rogério Ceni, foi fazer o quê no Cruzeiro? Então. Depois tá bem lá no Fortaleza, tanto é que voltou. Então, às vezes tem determinadas decisões que você às vezes só olha o lado financeiro, mas você tem que olhar a estrutura que está à sua volta e a própria visibilidade que você vai ter para onde você vai. Aí que o jogador tem que pensar: é um jogador de seleção? Ele vai para lá, ele vai ser visto lá? Lógico. Qual é o nível desse futebol? Qual é a estrutura que esse futebol oferece para ele? Porque se você pensa no dinheiro, é uma situação. Vou lá para fazer minha independência financeira. Então você vai, como você vê alguns jogadores que foram para a Ucrânia, outros foram jogar... O Gil, por exemplo. Exatamente. Mas Gil foi consciente. Exato. Então você tem essa visão aí. Se ele estava no Flamengo, uma visão, o mercado que o Flamengo tem. Mas grande. E só o time da Arábia Saudita queria ele, e agora qual time vai querer ele? Então pronto, mas é o que eu estou dizendo para você. No Flamengo ele não tem mais espaço. Então, e outra... Que salva da porta do E principalmente é aquela situação que a gente fala. Se ele não forçasse a saída dele, terminar a Libertadores, o Brasileirão, saísse no final do ano, e te falo, ia para a Europa, para grande time na Europa. Com certeza, porque o Flamengo está chegando. Isso aí. E mais, é aquela situação. Às vezes não é você sair, é a maneira como você sai. Né? Como você falou. Ele saiu e fechou a porta mesmo. Né? Fechou pela porta dos fundos, né? Que de forma triste, né? Lamentável isso. Né? Exatamente. E num momento bom para ele. Porque foi um momento que o Flamengo se ajustou ali. Porque no início o Jorge Jesus tinha um pensamento que ele não se encaixava no time, que era o Ilharão. Posso ser sincero pra você, Will? Hoje eu fico olhando aonde que ele ia jogar nesse time do Flamengo. Não. Você ia deixar um Gerson no banco? O Ilharão. Sou crítico do Ilharão, mas o futebol dele melhorou. Não, com 1000%. Certeza. Mas é aquilo que eu estou dizendo para você, que às vezes o profissional precisa se reinventar. E o Ilharão se reinventou ali dentro do futebol. O Gerson me surpreendeu pelo amadurecimento dele. Esse tempo na Europa, ele amadureceu muito como jogador de futebol, e você vê que ele é outro jogador dos tempos Fluminense. Ele evoluiu muito. Tanto é que o próprio treinador do Flamengo se surpreendeu dele ter de um jogador da qualidade dele chegar para o Flamengo de forma tão fácil como ele chegou, um custo tão barato, e você vê que hoje, em termos de valores, quanto o Flamengo vai ganhar em cima dele numa possível venda. É igual o Pablo Mari, né? Eu falei, meu Deus... Eu nunca ouvi falar desse jogador. Quando o Flamengo contratou ele, zagueiro do Manchester City, eu falei, é o Marcos Moreno da vida. Então, eu nunca ouvi falar desse jogador. Mas encaixou bem pra caramba. E é um jogador espetacular. Joga de terno. É um jogador espetacular. Joga de terno. É um jogador espetacular. Acho que essa é a 15ª partida dele, quarta-feira, como titular do Flamengo.
Mas só vi ele errar 2 vezes, aí tive que... Você ouviu... Rapaz, tem hora que a gente vê cada programa de esporte que é ao vivo em TV, ele tem que dar risada. Aquele Sormani falou que David Braz é melhor que os 2 zagueiros do Flamengo. Rapaz, você quer ver uma coisa? Outro dia eu vi um desses comentaristas aí dizer que Petkovic foi mais importante para o Flamengo do que Zico. Essa é brincadeira. Você sabe qual é o problema? De Petkovic muitos, ganhou 2 títulos. Mas você sabe qual é o problema de muitos dessas pessoas aí? Não fazendo crítica, mas só fazendo uma colocação, que eles ficam dentro de estúdios. Eles não têm coragem de ir nos clubes para poder acompanhar o treinamento de um dia a dia. Eu acho que o mínimo que você tem que fazer é ou ter vivido futebol e ter autoridade para falar, porque você já viveu. E outra, você ir aos treinamentos, você ir aos clubes, você dá uma olhada para ver o que eles estão fazendo, você conversar. Quer ver uma coisa? Eu acho falar isso, que David Braz, um jogador que só fez M no Flamengo, só fez merda no Flamengo. A única coisa de bom que ele fez no Flamengo foi aquele gol de empate contra o Grêmio em 2009. É que deu o título, né? Deu título foi o Ronaldo Angelim. Que empatou gol de o jogo, empate, e depois disso nunca mais. Então, mas é o que eu estou dizendo para você. Eu acho que para você, por exemplo, até você às vezes pode ter até uma opinião, certas coisas, mas tem algumas coisas que até essa opinião você às vezes, para você, tem que guardá-la para você. Esse pessoal aí falando, para você não falar uma coisa e não perder a credibilidade. Às vezes eu posso achar até que o David Braz é bom, mas não vou falar isso não, porque eu vou perder a credibilidade, porque isso é uma coisa que não tem pé nem cabeça. Tem coisa que não tem como você comparar, não é possível. A não ser que é o seguinte, que eles não estão assistindo o futebol, que eles estão de repente torcendo. Você está vendo como torcedor. E eu sempre falo para os meus atletas, eu falo para eles aqui, você ou assiste jogos ou você vê o jogo. Porque quando você assiste o jogo, você fica olhando para... Agora, quando você vê o jogo, você olha posicionamento, você olha o jogador da sua posição, você olha a maneira como que o time joga, como que ele está atacando, como que ele está defendendo, como que ele volta, como que ele se arruma, como que ele se posiciona. Aí, se você quer ser um atleta, você tem que ver. Quando eu comecei no futebol, eu ia para o campo Goitacás do Americano com um caderninho. Eu tenho até mania do caderninho. E eu anotava, fazia desenho dos treinamentos. Depois eu passei a criar meus próprios treinamentos. William, é igual o Diego Alves. Diego Alves praticamente já estava fora do time do Flamengo no começo do ano. Exatamente. Abel recuperou ele. Entendeu? Mas por culpa dele. Deu azar que depois se machucou. Por culpa dele. Ele relaxou, né? Por causa daquele episódio de indisciplina que ele teve. Com o Dorival Júnior. Dorival Júnior, que ali foi o seguinte, ali foi um antiprofissionalismo dele. Porque foi uma como falta aconteceu com o Ganso, com o Oswaldo, e lá no Rogério Ceni com... Exatamente. E aí é onde eu contesto o Marcão, porque o Ganso faz aquilo que ele fez, o treinador é demitido e no outro jogo ele é titular e com braçadeira de capitão. O próprio treinador questionou isso. Eu não aceito isso. Eu acho que... Então o problema era eu, né? Exatamente. Por isso que eu disse o que eu fiz na segunda-feira. Que quando ele fez isso, ele mandou um recado pro Oswaldo. Mas Schumacher, William, Oswaldo também é um técnico muito problemático, né? Por onde ele passou, ele arranjou confusão com todo mundo. Exatamente. Mas o que acontece? E outra, a atitude do Oswaldo foi errada. Mas errado não tem. Errado é a diretoria que trouxe. Não, sim. Entendeu? Então, e outra, a diretoria faz uma análise para trazer o cara. Mas eles não fazem. Eles querem dar uma resposta rápida. Eu queria questionar isso com o Schumacher já essa semana. Qual foi o último grande trabalho de Oswaldo? Em 2000? Exatamente. Com o Corinthians. De lá pra cá nunca mais treinou. Haja tempo, hein? Depois ele levou o Vasco a final, mas ele foi demitido, né? Agora, uma grande trabalho. Mas se você vê o seguinte, sabe o que acontece? Eu fico preocupado às vezes com alguns treinadores, falta um pouquinho de experiência para eles. Pô, o Ganso falou o que tinha de falar, eu ficava quieto, eu não fazia nada. Eu deixo ele falar, ele fala. Alguém vai fazer. Mas o William, eu não ouvi. Ele falou, poxa, eu não ouvi. Mas e você essa briga dele, eu tava conversando com um amigo meu mas meu filho, presta atenção. Não é de agora, não. Mas sabe o que acontece? Experiência. No treino quase ninguém tá vendo. No jogo o mundo inteiro tá vendo. Deixa ele xingar. Xingou o treinador ficou quieto na entrevista, mas eu não prestei atenção nunca, eu tava prestando atenção no jogo. Olha o Goitacás quando joga na pressão, o torcedor fez o treinador olhar para trás para discutir com o torcedor. Então, não, sabe o que você faz? Eu não ouvi, não. Atenção no jogo lá. Torcedor tá xingando lá, tá falando que você não ouviu, não. Aí chega no jogo,
beleza, acabou o jogo, aí vamos pro próximo treino. Sabe o que eu faço? Próximo treino, vamos começar a treinar. Aí eu vou lá, boto o seu Ganso lá no time de titular e fico quietinho. Daqui a pouco eu vou lá e tiro ele. Vou testar aqui, taticamente. Depois, na minha relação de jogo, ele tá fora. Mas e no outro jogo... Porque não respondeu o que eu pedi. Exatamente. Etc. Então, eu vou queimar ele. Faz igual, sem dizer nada. Vou queimar ele. Faz igual o grande Evaristo Macedo fez uma vez no Corinthians. Quando o Corinthians jogava o último jogo do Corinthians, Parque São Jorge. O Corinthians tá perdendo 5-1 pro Mogi Mirim, se eu não me engano. Aí a torcida era pertinho ali. Todo mundo xingando o Evaristo. Aí, porque Fernando Baiano tava jogando mal e a frente era Fernando Baiano e... esqueci o outro nome do outro. Aí, o Vampiro até conta essa história. Ele tirou o Fernando Baiano, que tava bem no jogo, e deixou o que tava ruim. A torcida gritando: Evaristo, seu burro é o Mirandinha. Tira o Mirandinha. Ele tá te perturbando, tá me perturbando, então vai perturbar nós dois mais ainda. Fica lá, Tá certo. Mas tem isso, eu tô dizendo pra você. Você tem que usar de experiência. Então você vai queimar o cara. Era mestre nisso, né? Você vai queimar o cara sorrindo. Pô, como que critério técnico? Eu não tenho. Não, mas eu não ouvi o que ele falou. Você vai bater boca com o jogador? Agora, você vai bater boca com o jogador. Rapaz, você é isso que o cara quer mesmo. Eu vou falar pra você. No Brasil, quem cai é o treinador. Você sabe o que eu vou dizer pra você? Posição de autoridade. Quando você bate boca com alguém que tá inferior a você, você desce ao nível dele. Mas aqui, infelizmente, no Brasil... Quando você aceita ele bater boca com você, você joga ele no seu nível. Você tem que aprender a colocar cada coisa no seu lugar. Aqui no Brasil, essa praga. O treinador não é hierarquia. Não, mas acontece que o treinador tem que saber se posicionar na hora certa. Mas aqui, infelizmente, no o Brasil treinador discutir com o jogador, treinador discutir com o torcida. Sim, mas infelizmente no Brasil é assim. Mas é porque... Não, mas eu não concordo com isso, não. Agora só tem um pequeno detalhe, tudo bem. A realidade do futebol brasileiro, que quem manda é o jogador. Porque, igual aconteceu com o Ganso, se fosse lá na Europa, quem ia embora do time era Ganso, não era o treinador. Mas lá é outra cultura. Mas acontece que acontece que eu sei que no Brasil é assim. E lá é outro patamar então, também. Mas eu sei que no Brasil é assim, o que eu vou fazer? Eu não vou cair nessa. Se eu sei que é assim, quem vai embora, eu posso até ir embora. Você quer ver uma coisa? Eu vou falar só rapidinho. Eu trabalhei com o treinador Paulo Marcos. Nós ganhamos um jogo no domingo. Segunda-feira nós tivemos um treino. Não vou falar o nome do presidente. O presidente apareceu no vestiário depois do treino e falou assim: 4-0 para nós. Falou assim: o time venceu, mas não me convenceu. E que precisa fazer isso. Paulo falou assim: então você fica com o time. Dirige o time, você, que eu tô indo embora. Pegou as coisas dele e foi embora. Aí o presidente chegou e falou assim: você vai ser o treinador. Eu falei: não, você não, que eu quero ser mandado por você não, também tô indo embora. Peguei e fui embora. Então, você tem que ter certas horas, você tem que ter caráter. E você tem que ter postura nas coisas que você pensa. E você não pode abrir mão daquilo que você pensa, mas você tem que ser sábio para você falar na hora certa e para você agir na hora certa. Por quê? O treinador, ele escala quem ele quiser. Eu boto o jogador se eu quiser. Mas se ele não faz parte dos meus planos, eu não tenho nada contra ele nem a favor. Ele simplesmente é um jogador que eu prefiro fulano aqui para jogar. E não tem discussão. Bom, com pressão, invasão, pichações, Barroca sabe. Seu futuro está em jogo no clássico com o Fluminense. De dono do Porrete a alvo, treinador balança no cargo e eventual derrota contra o Fluminense, no Newton Santos praticamente define a sua saída. Com o Porrete, que utilizou como metáfora para simbolizar o apreço pela posse de bola, Eduardo Barroca conquistou a torcida e a confiança de dirigentes no início do Campeonato Brasileiro. Hoje, o Porrete, no sentido figurado da palavra, está nas mãos de conselheiros e torcedores que cobram a sua saída internamente e em manifestações, pichações na sede, invasão no estádio Newton Santos e também questionamentos nas redes sociais e no clube marcaram os últimos dias. Nesta quarta-feira, mesmo com a corda bamba, Barroca tomou a frente durante novo protesto de torcedores que invadiram o campo anexo ao Newton Santos, onde bateram boca com atletas e com o treinador. O comandante tratou de tirar seus jogadores e afirmou que a conversa seria com ele. A situação é a seguinte: olha lá, se perder o clássico para o Fluminense no domingo em casa, Barroca dificilmente permanece. O próprio treinador e Anderson Barros
defensor da continuidade do trabalho, tem consciência disso. A pressão pela saída do treinador de 37 anos é enorme. É ruim, né, William? Você ir pro jogo, pô, se eu ganhar, eu tô dentro. Se eu perder, eu tô fora. Mas se eu perder o próximo, eu também tô fora ou tô dentro? Exatamente. E isso é só por causa de ser o clássico? É por causa de ser o clássico. E o próximo jogo que for com o Ceará? Porque o próximo jogo também, a partir de agora, quando coloca assim, qualquer resultado negativo é decisivo para sair do treinador. O que eu acho é o seguinte, que a diretoria do Botafogo deveria dar jogadores para o treinador e não pensar na mudança. Porque eu acho que ele está fazendo... Ele precisa de time, não? Ele precisa de um time, porque pelo time que ele tem, ele está fazendo até um trabalho bom. Aí eu te falo, quem vai querer... Tá indo longe até demais. Exatamente, aí é aquela situação que a gente fala aqui. Querer pegar tem, para querer se candidatar a herói. Então, exatamente, mas o que acontece? Mas aí é um outro treinador, com a outra filosofia de trabalho e com o mesmo vai fazer time. O quê? Vai trazer Zé Ricardo de novo? Mas o Schumacher, para trocar treinador tem que ser na metade da temporada que dá tempo para recuperar. Botar essa filosofia. Mas tem clube que arrisca. Mas o problema é o seguinte, mas você quer ver uma coisa? Uma situação que eu vou falar aqui. É igual o Fluminense, rapidamente. Se Marcão tomar 2, 3 porradas, não fica também não. Mas eu tô dizendo. O Fluminense arrisca e põe outro. Você quer ver um negócio? Vai deixar cair com ele? Infelizmente, alguns dirigentes de futebol são reféns desse grupo de bandidos que são travestidos de torcedores, porque não é. E eu não sei o seguinte, como que esse pessoal consegue entrar? Para você entrar num treinamento, é a coisa mais difícil que tem, que eu me lembro uma vez, quando eu estava no Fluminense, eu estava lá todo dia. Eu fui barrado. Chama os caras para fazer bagunça. Eu fui barrado. Eu estava no Fluminense, eu estava lá todo dia. Eu cheguei um dia, eu não era o porteiro que estava acostumado comigo lá, eu fui barrado. Aí sabe o que eu tinha que fazer? Liga para o diretor lá e liga para o outro, porque o porteiro tinha saído, tinha trocado. Aí sabe o que o diretor na época fez? Que era até seu Roberto, que é pai que era... Né, foi falecido, que era pai do Paulinho, que foi ponto esquerdo no Fluminense. Ele fez para mim uma carteirinha. Falou, não, vou fazer uma carteirinha para você aqui. Ele fez de ele, que ele brincava muito comigo. Ele falou, vou fazer uma carteirinha pra você aqui. Toda vez que chegar aqui, você dá uma carteirada nele. Então, agora, como que esse pessoal consegue esse acesso e vai lá dentro do campo? Eu tiro igual do Cruzeiro. Não é possível. A torcida, cerca de 20 torcedores invadiu. Não é torcedor, é bandido. Não. Não é torcedor, sabe por causa de quê? Eles, em vez de entrar pro portão principal, eles entraram por qual? Da outra rua e ninguém mostrou cadeado, nada arrebentado. Facilidade. Mas é o que eu tô dizendo pra você, isso aí já é programado. Torcedor com parceria com diretores. É isso que acontece mesmo. Mas é por isso que eu tô falando, mas sabe o que vai acontecer? Infelizmente, isso só vai parar o dia que alguém chegar e matar alguém, que o dia que morrer alguém. O dia que o cara chegar armado e que ele atirar, porque já aconteceu uma época no Flamengo de ter gente que invadiu o treinamento do Flamengo armado. Mas o dia que desses caras aí cercar jogador no aeroporto e que o cara tiver armado e que aconteceu uma tragédia, que acontecer dentro de campo, que não é uma coisa que está muito longe, aí alguém vai tomar uma providência. No Fluminense também aconteceu isso em 2013, mas eu sei, eu estou dizendo que hoje a cabeça das pessoas é diferente. Romário não brigou com o torcedor do Fluminense uma vez, mas sabe o que eu vou dizer pra você? Correndo às vezes o cara ia de peito aberto. Hoje, a maioria desse pessoal não vai. Hoje já não vai, jogador. Júlio César no Flamengo, no aeroporto. Exatamente. O cara foi pra cima e chutou, o cara enfrentou o cara. Exatamente. Hoje você não pensa duas vezes. Hoje você já pensa. Até você foi falar 1 hora depois. O quê? Menina, fica quieta. Tem gente da linha aí, é o Guilherme, posso com você. Homem, você levou 2 horas pra me avisar. Depois aqui, também, também aqui, pra gente falar. Tem gente na linha. Vambora, Guilherme. Boa noite, meu amigo. O homem foi falar meia hora depois. É pênalti. Pênalti e ele faz. Faz, né? Mas ele quem Zico, Petkovic, Marcelinho Carioca. Boa noite, William. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Eric. Boa noite toda a equipe do Rádio Esporte Aurora. Infelizmente liguei tarde hoje, mas ligando aí pra dar meu alô a vocês. Tá tranquilo, meu amigo. E aí, rodada fim de semana, né? Tem esse compromisso aí, o Barroca na corda bamba. Se ganhar, tá dentro, mas se perder a próxima, tá fora. Quer dizer, como é que tem que cuidar para trabalhar assim? Como é que tem cabeça para trabalhar desse jeito? Eu sigo a mesma linha de raciocínio aí, sua e do William. O Botafogo tá com o elenco pífio, cara. Não só o Botafogo, como o Vasco, Fluminense também, acredito. Na minha opinião, os 3 elencos muito fracos. E o treinador sempre ocupado, porque é mais fácil você mandar o treinador embora. Agora, mandar o treinador embora, vai pegar quem? O Osvaldo?
que é um bom treinador, que eu também gosto dele, mas será que ele dá jeito no Botafogo? O elenco é fraco. O time do Botafogo tem um elenco muito fraco. Não, o problema não é ser treinador. Eu gosto do Barroca, acho ele um grande treinador, um treinador bem promissor, que se talvez estivesse num clube mais tranquilo, um exemplo, se estivesse no Atlético Paranaense, que é um clube hoje que briga por título, mas está mais organizado, talvez ele ia poder mostrar mais o trabalho dele. Mas no Botafogo hoje, infelizmente, é aquela situação, né? O clube vive à espera de não cair, porque sabe que ano que vem talvez as coisas melhorem com o investimento dos irmãos de Moreira Salles, que vai ser entregue em novembro para a CBF, o projeto, para o Botafogo a partir de janeiro virar clube empresa. Futebol, né? Para poder vir com força máxima aí e usar, né? Usar como espelho, né? Como experiência o que o Bandeira fez no Flamengo. Que acho que sendo mais um para fortalecer, né, o futebol carioca. Com certeza. É mais fortalecimento para o futebol carioca, né? Eu sou Flamengo. Lógico que eu fico feliz com o Flamengo, mas aqui a gente está com o microfone aberto. Mas assim, eu fico triste em ver os outros três nessa situação. Porque só o Flamengo como linha de frente, os paulistas vão deitar e rolar, os mineiros, o pessoal do Sul, todo mundo vai deitar e rolar. E Schumacher, há uns 5, 6 anos atrás, era absurdo, 5, 6 anos não, uns 15 anos atrás, de 15 anos pra cá, era absurdo o clube de ficar com o salário atrasado. Hoje é uma coisa normal. Hoje, o absurdo é o clube já chegar ao ponto de cortar luz e água. Isso é um absurdo. Quando vencer a terceira, eu pago um pra ficar 2 pra trás, para o jogador não sair de forma normal, pra não ser liberado normal. Até isso vocês pensam. Tudo de caso pensado, né? Eu vou pagar aqui. Mês passado, o Botafogo na nossa semana cortou a água, o Vasco cortou a luz, o Vasco teve que mudar a data do jogo pra 11 horas da manhã porque não tinha luz no São Januário. Isso é um absurdo, pô. Tudo do tamanho do Vasco, do tamanho do Botafogo. Trajetória do clube tem, tá na situação dessa, isso aí é um absurdo. E o presidente do Botafogo claramente está deixando o clube de mão, porque sabe que a partir de janeiro ele não manda mais no futebol, só que ele está esquecendo que o Botafogo não é só futebol, né? Tem o remo, tem o basquete aí está fazendo um brilhante trabalho do Botafogo. Então a gente vê como é o amadorismo e a maldade dos dirigentes carioca. Por isso que o futebol paulista reina, cara, reina. É verdade. Agora, Guilherme. Tem estrutura. Agora, Guilherme, o Vasco, né, rapaz, com o Vanderlei aí, deu um levante bastante. Hoje o Vasco, por incrível que pareça, está a 8 pontos afastado da zona de rebaixamento, mas está a 10 de conseguir uma vaga na pré-Libertadores. Será um grande feito pro Vanderlei pela equipe que tem, por tudo que o Vasco passou? Com certeza. O Vanderlei precisava de um bom trabalho. A gente para pensar rapidamente. Qual foi o último grande trabalho do Vanderlei? Eu não lembro. Não lembro. Eu acho que, se eu não me engano, o último grande trabalho não. O último trabalho que ele ganhou um pouco de destaque, se eu não me engano, foi o Flamengo em 2012 com o Ronaldinho Gaúcho. E que ele descobriu o Jorge. Foi lá o Flamengo tinha contratado o Armeiro, né? Armeiro, como é que era? Era o Armeiro? Armeiro lateral esquerdo colombiano. Então, contratou para... Não, Hein? Foi com ele não. Foi com o Vanderlei sim, pô. O Vanderlei era o treinador, o Armeiro foi pro... Não, o Armeiro foi pro banco e o Vanderlei foi lá na base. Vem cá, Jorge. Quem efetivou o Jorge foi o Jaime. Mas quem descobriu foi o Vanderlei. O Vanderlei, mas Guilherme, o último bom trabalho mesmo de Vanderlei foi no Palmeiras em 2009, se não me engano. Ele começou... mas aí tá... O Guilherme tá falando dos últimos 5 anos, agora, recente. Nos últimos 5 anos foi no Flamengo, isso mesmo. Depois ficou paradão aí. No Flamengo foi um bom trabalho porque ele foi campeão carioca, pô. Então, quando você ganha, acaba dizendo... Com o Ronaldinho Gaúcho, foi isso mesmo. Agora, se ele levar o Vasco pra Libertadores, é um trabalho espetacular. Porque ele precisava. O Vanderlei, por anos, foi o melhor treinador do Brasil. Que hoje eu acho que é o Renato Gaúcho. E sem falar, Guilherme, que ele assumiu o Vasco, na zona de rebaixamento, não foi entrando ganhando, não. Ele tomou o quê? Umas 3 pancadas? Tomou umas 3 pancadas. Perdeu. Depois, enfim, ele ganhou uma e... Mas o Vanderlei... E se é um diretor sem paciência, botei o Vanderlei, tomou 3 pancadas, não mudou nada. Vanderlei, pelo amor de Deus, vem outro. Como tá acontecendo aí. Mas o Vanderlei... A torcida não quis ele, né? E tem isso ainda. Ele tinha rejeição por causa da ligação que ele tinha com o Flamengo, né? Ele tinha essa rejeição, hoje não. Mas o Vanderlei é um treinador que ele fala na cara do jogador que ele tem que falar, né, cara? Ele não manda recado, não. Você vê aquela preleção, ele manda, ele fala mesmo. Ele tem um vídeo dele arrogante. Contra o Flamengo, que tomou aquele sacode do Flamengo, aquela preleção mexeu com o jogador. Você viu que o Vasco começou
melhorar também mais daquele jogo contra o Flamengo. Aquilo foi um susto que o Flamengo deu. Vamos acordar, porque a próxima porrada dessa nós estamos dentro d'água. Conscientizando o atleta. Foi uma goleada que fez bem, né? Tem uma situação, principalmente porque é um adversário tradicional, é um clássico, rivalidade, mas sabendo das realidades dos dois times naquele momento, mas aí é onde entra, por exemplo, o treinador, para não deixar o time se abater em função de um resultado como foi, e também para levantar o moral do time, porque eles dizem, não acabou não, nós temos um campeonato pela frente. Exatamente. E nós temos uma divisão para permanecer nela. Vocês querem ver uma derrota que fez bem ao Flamengo, mas fez muito bem, muita gente sacaneou, fez a chacota, foi aquela derrota pro Bahia 3-0. 3-0, né? Ali o treinador, para aí tem muita coisa errada aqui. Ele mudou a postura ali daquele para aí time tem coisa errada. Principalmente porque é o seguinte, ele veio com um conceito de futebol pro Brasil. Porque se ganha do Bahia lá dentro, escondia muita coisa. Ele veio com um conceito de futebol pro Brasil que ele foi mudando aos poucos. Aos poucos, ele mudou a equipe, mas ele também mudou também. Foi uma derrota que fez bem, né, Guilherme? Foi uma derrota que fez bem. Fez bem só jogou com o Arão. Porque na Europa a gente está acostumado a time grande chegar na casa do time pequeno, receber o time pequeno. Achar que tá tudo certo, Tirando o futebol inglês, que é o que mais é equilibrado assim na Europa, assim, tem 6, 7 candidatos a título, o resto os times 2, 3 dominam. Então ele tá acostumado a... Principalmente Portugal, onde é a origem principal dele, que você tem Benfica e Porto. Benfica e Porto se alternando, raramente tem um Sporting. De vez em quando o Braga chega. Mas o Braga nunca chegou a ser campeão nacional. O Sport chega, mas a Copa de Portugal. Mas o Campeonato Português não. Cai na mão do... Campeonato Português, nos últimos, pode ver nos últimos 20 anos, quem foi campeão, teve alternância. Agora, a Copa de Portugal, a Taça de Portugal, aí tem alternância. Você vê que o futebol português hoje caiu muito, que nem o Porto tá mais na Champions, o Benfica tá muito mal. Oi. Eu tô falando questão de tradição, um exemplo. Exatamente. O Benfica e o Porto chegam no estádio do Sporting, não sabe se vai ganhar. Exatamente. Recebe o Sporting, não sabe se vai ganhar, porque são os times grandes do país. Exato. Agora, aqui no Brasil, o cara deve ter se informado aqui, a Bahia. Bahia é time pequeno no Brasil. Mas o Guilherme, isso aí com o esporte foi antigamente. O esporte tá numa crise. Mas você vê hoje, por exemplo, você pega a lista dos 20 que disputam, você vê que grande parte deles tem títulos internacionais. Tem Libertadores, já foram campeões brasileiros, mesmo o Bahia, que automaticamente é um time sem pressão, mas o Bahia tem 2 títulos nacionais. Tem 2 títulos. Mas o Atlético Paranaense já foi campeão. E pra mim o Bahia é time grande. Eu tô falando na colocação do Jorge Jesus. Não, mas eu tô entendendo. Eu tô entendendo o que você tá dizendo. Bahia, é nisso aí que eu tô falando. Mas você tá certo. Você lembra no passado o Flamengo tentando ultrapassar o Palmeiras, sonhando com o título, que perdeu aquela partida pro Ceará no Maracanã? Ali eu falei assim, o Flamengo perdeu o título. O Flamengo perdeu o título ali, porque um time que se preza, que quer chegar, quer ultrapassar o Palmeiras, não pode perder para o Ceará na situação que estava o Ceará no passado. E em casa. E um frango. Exatamente. O Ceará lutando para não cair e o Flamengo lá em cima lutando pelo título. E um outro detalhe também, que eu estou fazendo um comparativo na atual situação do Flamengo, o Guilherme está aí na linha, deve ter uma boa lembrança sobre isso. Ano passado, todos os concorrentes do G4, o Flamengo não conseguiu ganhar. O Flamengo empatou com o Palmeiras, perdeu para o São Paulo, perdeu para o Internacional. Não, empatou com o Inter também. Acho que lá no Maracanã perdeu, não? Empatou todos esses jogos. Eu acho que não perdeu lá, não, tem certeza? Só empatou. Ele empatou com o Palmeiras no Maracanã, né? Lá no Internacional. Perdeu para o São Paulo. Perdeu para o São Paulo lá. Perdeu o São Paulo no Maracanã também. Empatou. Na volta no segundo turno. Na volta da Copa do Mundo, ele perdeu pro São Paulo no Maracanã. Empatou com o gol que Paquetá perdeu. Ele perdeu pro São Paulo. Não, foi empate, foi 0-0. Deixa eu ver aqui. Ele perdeu pro São Paulo. Então, mas isso aí faz diferença. E hoje o Flamengo, nos concorrentes direto, conseguiu ganhar. Só empatou com o Palmeiras, né? Mas só com o São Paulo. Com o São Paulo, perdão. Ganhou do Palmeiras, ganhou do Santos. Tudo concorrente direto. O Flamengo fez. Exatamente. O Flamengo conseguiu conciliar hoje, o que o Flamengo não fazia antes. O Flamengo sempre montava... Eu costumo comentar que o Flamengo lembra muito a questão do Real Madrid nesse ponto. O Real Madrid, antigamente, quando montava o time do Galáctico, ele colocava um treinador que não tinha muita expressão. Quer um exemplo? O Vanderlei saiu do Brasil como o melhor treinador do Brasil, só que na Europa ninguém conhecia ele. Então eu acho que o Zidane, o Figo, o Ronaldo, o pessoal ia respeitar ele. Era igual o Flamengo fazia. Aí você acha que o Flamengo o pessoal ia respeitar o Zé Ricardo?
Você acha que o pessoal vai respeitar que aquele que foi pro Goiás, o outro? Como é que é aquele treinador que foi pro Goiás depois? Ô, Guilherme, não sei se o Uri ganhou ou perdeu essa. Não sei se o Uri ganhou ou perdeu essa. Ano passado foi 1x0, gol de Everton. São Paulo 1x0 no primeiro turno, sendo do Flamengo. E no segundo turno foi 2x2. Falei? 2x2. Paquetá perdeu um gol debaixo de uma... Foi. Então ali o Flamengo teve um jogo que ele ganhou de 1x0, gol de Everton. Ali no primeiro turno. No primeiro turno. No segundo. Aqui o Flamengo dançou. Aqui dançou. O que aconteceu? O Jorge Jesus hoje, ele conseguiu colocar, dar um padrão ao Flamengo e entender o seguinte. O que eu acho mais interessante, mais fascinante do time do Flamengo, que o Flamengo joga de uma forma, tanto em casa quanto fora. O Flamengo joga com a bola. O Flamengo não dá a bola ao adversário. O Flamengo não dá chance do adversário respirar. Se o Flamengo puder jogar 90 minutos sufocando o adversário, o Flamengo vai jogar 90 minutos sufocando o adversário. Eu fiquei surpreendido com o Flamengo quarta-feira. E eu esperava um Grêmio atacando muito forte. Eu pensei também. Eu pensei que o Flamengo ia ser sufocado ali. Nós comentamos aqui sobre isso. O que eu disse? São dois times que jogam pra cima. Mas sim, a tendência... Mas o Grêmio não jogou pra cima porque o Flamengo não deixou. O Flamengo não deixou. Ou o Grêmio que não estava bem. O Flamengo não deixou. Não deixou jogar. Primeiro tempo, o Flamengo dominou. Mike, quando você joga sufocando o adversário, a gente sabe que o melhor defesa é o ataque. Quando você joga sufocando compactamente, marcando por zona, compactamente, sem deixar espaço ao adversário respirar, porque tem uma coisa você atacar, você sufocar o adversário desordenadamente, o adversário dá 2 toques, encaixa contra-ataque e é gol. Agora, o Flamengo joga sufocando o adversário compacto. Então, quando o zagueiro pega a bola, não tem ninguém pra tocar. Ele vai fazer o quê? Dá um vagão. A zaga tá de frente, cabeceia, bota no chão, o Flamengo vem. Você repara o jogo do Flamengo só. O Flamengo não deixa o adversário jogar. Por quê? O zagueiro pega a bola, o cabeça já pega a bola, o goleiro que às vezes pega a bola, não tem ninguém pra tocar, porque o Flamengo já marcou por zona e acabou com as opções do adversário. E ele força o adversário a errar, né? E o outro, ele força o erro do adversário. Se você perceber bem, o gol do Grêmio... Então isso... Você perceber bem, o gol do Grêmio, o Rafinha marcou tão bem o Everton Cebolinha, tão bem que botou ele no bolso, que o gol do Grêmio saiu na ponta direita com o Everton tem que trocar de posição pra tocar praticamente o PP. Não acho que não foi questão de Rafinha marcar bem o Everton. Como? Isso aí não foi... O Everton, no primeiro tempo, ele nem subiu o momento nenhum. Não, Rafinha não subiu o momento nenhum. Eu acho que o lance do gol foi um lance por causa de contra-ataque. Quando você sai no contra-ataque rápido, você não tem posição fixa. E outra coisa, o treinador também do Flamengo, o treinador do Flamengo foi muito feliz quando ele disse: fair play? Meu time que deu mole, não tem fair play não, é partir pra cima. Ele alegou que muitos jogadores parou, relaxou, achando vai jogar a bola pra fora. E o Grêmio não tá nem. E ele foi bem claro: se sou eu, treinador do Grêmio, eu faço a mesma coisa. Você vê que é um treinador consciente. Então não adianta dizer que não, porque é fair play. Não esquece fair play. Se sou eu, faço a mesma coisa. Meu time que deu mole. Mas eu também acho. Dentro de casa, perdendo o jogo de Libertadores, semifinal. Vai botar a bola pra fora, não? Vai ter fair play? O lance se a bola continua com o jogador do Flamengo, o próprio jogador do Flamengo não jogou a bola pra fora, o Everton Ribeiro falou que não viu. Não viu? Ninguém gritou. Um lance pra mim perfeito, que resume uma questão de não ser fair play. Vocês lembram a Copa de 98, Schumacher? Edmundo contra o Rivaldo, pô. Pelo amor de Deus, o Rivaldo foi... Desculpa os ouvintes, desculpa a palavra, mas o Rivaldo foi idiota, pô. O Brasil perdeu 2-0, o Zidane cai, nada, aconteceu nada, o Rivaldo bota a bola pra fora. O Edmundo só andou na cara dele porque o Maradona não deixou, pô. Aliás, em 1990, o Maradona levou uma trombadinha lá do Dunga, e o seu alemão foi lá alisar a cabecinha dele e tal, ele levantou lá, meteu a bola no Canija, driblou do Tafarel, e todo mundo de longe, e aí olhando ele... Foi a maior sacanagem do mundo. Exatamente. Maradona malandro. E outra, alemão jogava com ele no Napoli, né? Ficou com medo de perder o lugarzinho lá, e aí... Maradona coçando a canela, e aí o alemão foi lá, coçou a cabecinha dele, bastou o alemão dar as costas pro lance, ele levantou, bateu a falta, Canija na cara do gol, Brasil fora da Copa do Mundo. Fora da Copa do Mundo. Larga isso, homem. Saiu tem momentos e momentos. Ali acho que não foi certo, não. O Eric tá batendo aqui a mão no relógio, quero ir embora, tá na hora. Então, vambora. Se é ordem. 21 horas e 4 minutos. Guilherme, obrigado por sua participação conosco aí, que o homem tá lá doido pra ir embora. Já fez sinal 2 vezes, batendo no branco. Vambora. Eu vou entrar em contato com você depois aí, Schumacher. Tá show, deixa comigo. Entra Zico, atira gol. Galera, boa noite. Boa noite, Guilherme. Quinta-feira eu tô aí no programa. Com certeza. Um abraço aí, obrigado por sua participação.
William de Souza, muito obrigado mais uma vez por sua presença conosco aqui. E com certeza, na próxima semana você está de volta aí. Se Deus quiser. Eu vou falar rapidamente aqui. Eu sei que o Eric está aqui, ó. Aqui, ó, Eric, ó. Camisa aqui do 2 Esperança 2 Medula, que vai ser no dia 18 e 19 de outubro. Está aqui a camisa para a campanha que nós estamos fazendo com o pessoal lá do Hemocentro sobre a doação de medula óssea. Nós vamos fazer um cadastramento que será de 8 às 16 horas no CIEP da Lapa. Tá? Maiores informações, entre em contato com o Hemocentro. Você vai lá, leva a sua família. Também quero mandar um abraço aqui para a dona Maria Helena, da ACAPEC, Associação Campista de Apoio a Pessoas com Câncer, ali na Rua Lacerda Sobrinho. E se você puder ajudar, compareça. E lá na Fundação de Esportes, tá? Antes do beijo para você, agora no dia 13, no próximo domingo, sem ser esse domingo, agora o outro, né, perdão, nós vamos estar fazendo lá o Federal Kids, que é a corrida organizada pela Fundação de Esporte, Prefeitura de Campos e Polícia Federal, todos contra a pedofilia, mais de 10 mil pessoas inscritas, Esquadrilha da Fumaça, um grande evento, um grande trabalho. Hein? A nossa equipe de voleibol de Campos voltou, através da Prefeitura e da Fundação, voltou e domingo joga contra o Flamengo, tá bom? Que beleza. Então, para a semana eu voltando, vou trazer muito mais coisas lá do esporte de campo, da Fundação, do trabalho das nossas escolinhas, tá bom? Um abraço aí para você, Schumacher, obrigado, Eric. Valeu aí pelo apoio, pela participação. Um beijo para você, Deus abençoe a todos, um bom fim de semana e fique com Deus. Muito bem, um abraço a todos, obrigado William, obrigado a todos os nossos queridos amigos ouvintes da Rede Aurora de Comunicação. Prometo retornar na próxima segunda-feira com mais um programa Esporte Aurora. Fiquem todos com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser. Valeu, galera! Você acabou de ouvir Esporte Aurora. Apresentação Marcos Schumacher. 9 e 6.